Aqui, ó, 5,50 exato. Fala, galera, estamos aqui com mais um Além do Óbvio. E hoje o assunto aqui é sensacional, cara. O assunto aqui é China. Puta país, tá descobrindo. Puta país. Você já Puta esteve país. lá? Não, cara, na China não. Morro de vontade. Morro de vontade. Eu falo muito de China com a minha esposa, porque a gente gosta desses lugares diferentões, assim. Cara, eu leigo de China, assim, né? Comparando aqui com o nosso convidado, eu moraria na China, cara. Eu moraria 1 ano, 2 anos, a não ser que você mude minha ideia aqui hoje, mas eu moraria... Cara, eu tô nessa de abraçar. A gente vem falando muito disso, de abraçar novas ideias, né? Eu ainda não posso responder tão claro isso da China. Eu fui pro Japão em 2012, fiquei 3 semanas. Depois de 3 semanas eu precisava, cara, comer alguma coisa normal. Precisava de um lugar com garfo, sabe? Comi 3 dias no Hard Rock. Ela falou, me dá um hambúrguer aí, pelo amor de Deus. Eu não sei se China... Cara, eu não sei, mas adoraria a experiência. Saber. Vamos descobrir. Bom, gente, estamos aqui hoje com o Eduardo Ponticelli. Eduardo é CEO, founder da Elec International Limited, especialista em China, e o cara morou 15 anos em Xangai. Porra, dá pra falar como um chinês já, hein? Bem-vindo, Eduardo. Cara, muito grato pelo convite aí, né? Eu já conhecia o Bruno, né? Através do trabalho dele nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Boa. Obrigado. Eu gosto muito de comentários econômicos, né? Hoje em dia tu tem que estar atualizado. Quando você tem uma empresa, você depende do mercado financeiro, você tem que buscar pessoas bem posicionadas que te passam mensagens e dicas, né? E eu passei a seguir o Bruno e já na sequência eu conheci o Fábio e o Além do Óbvio, né? Achei um podcast muito bacana, a linha que vocês estão falando, né? Um pouquinho sobre as pessoas, né? Como elas vivem, como elas se movimentam nos seus países, né? As dificuldades, né? Principalmente hoje o mal que assola o mundo, né? Que é a ideologia, né? Eu vejo que a gente, principalmente no Brasil, a gente perde, acho que 70%, 80% da nossa vida focando na ideologia, né? Ou a gente briga pelo Bolsonaro, ou a gente briga pelo Lula, a gente briga pelo Corinthians, a gente briga pelo Palmeiras, tudo é motivo de uma briga, né? E a gente esquece de sonhar, esquece de trabalhar, esquece de construir, esquece de realizar e esquece também de ter as nossas relações familiares. É triste, né? A gente vê um irmão, um primo, um familiar, um amigo de longa data brigou por uma questão política, né? Sim. Eu acho que a gente tem que tentar ajustar primeiro internamente das pessoas para depois ajustar o nosso país e as questões ideológicas, né? Cara, bom ponto. Fantástico. Isso é qualidade de vida, né? Sim, acho que a curva da experiência nos ensina, né? Porque a gente já passa por isso. Eu não vou ser hipócrita e dizer, nunca brigou com alguém. Cara, já briguei com meio mundo, já, né? São fases da vida, São ciclos fases da vida, né? como diz meu pai, né? Agora eu tenho procurado me policiar, né? E tenho tentado, né, minimizar. Mas também a gente tem que tomar certas decisões nessa caminhada, né? Tem pessoas e decisões que essas pessoas tomam que elas não podem estar próximas da gente, né? Aquele ditado popular, né? Me diz com quem tu andas e te digo com quem tu és, né? É bem importante, é bom, né? Esse é bom. Falando em qualidade de vida, Fabião, você tem dormido bem? Faz Você tempo reclama dessa porra aí? Faz tempo, hein, meu? Faz tempo. Enquanto ele de final de semana em casa, o cara só reclama que não dorme. Puta que pariu. Meu sono é muito leve, cara. Eu acordo com muita frequência. Então eu vou te dar uma dica que a gente recebeu aqui desse apoio, cara. Dormir é um dos principais fatores para manter o corpo e a mente saudável. Você sabia disso? Sabia? Você sente isso? Sinto, que cara. tá zoado aí o meio de campo? Quando eu durmo bem, eu acordo 0 bala. E outra, passamos pela fase da paternidade aí juntos, né? Não que a gente teve um filho junto, né? Não entendo assim, mas a gente tem filhas da mesma idade. E, cara, primeiro ano aí foi terrível. Então eu vou te dar uma dica, cara. Eu sei que você já tomou aí umas bombinhas pra dormir, não faz muito bem essas coisas. Eu vou te dar uma dica. 100% natural e sem os efeitos colaterais dos medicamentos convencionais para você melhorar seu sono e acalmar sua mente, Fabião. Com o óleo essencial capim-limão brasileiro da Harmonia Natural, você melhora a sua qualidade de sono e reduz sua ansiedade. Um combo completo aí, hein? Vou testar. Ansiedade. Você sabe o que é esse óleo essencial? Não. Sabe como funciona? Não. Um óleo essencial, vou ler aqui porque essa parte é técnica para você entender, tá? Você tá lendo bem, tá mandando bem. O óleo essencial é extraído de plantas medicinais e possui na sua composição inúmeras substâncias que desempenham ação terapêutica em nosso organismo. Sabia disso ou não? Já ouvi falar, mas eu nunca sabia que tinha um produto para
para ajudar Tem vários, no sono. olha só. Não é só o Fábio que tem esse problema, né? Não, tem vários. Imagina cara. 15 anos na China, jet lag, você trabalha de noite lá, de Brasil de dia, é 11 horas de diferença, bagunça o teu sono. Então já pega essa dica para você também, ó. E para ter bons resultados, você precisa de um produto de qualidade e isso encontra na Harmonia Natural, pioneira no segmento e a única do segmento a ostentar o selo de produto sustentável. Na Harmonia Natural você encontra uma linha completa de óleos essenciais, cosméticos com nanotecnologia de alta performance, um gel desenvolvido especialmente para dores corporais e outras dores. Faça parte dessa comunidade de pessoas que vivem com propósito e entusiasmo. Transforma essa jornada de saúde em algo extraordinário. Link está aqui na tela para vocês logarem. QR Code, perdão. Para falar direto com o pessoal da Além do Óbvio. O link também, o site é www.harmonianatural.com.br. No site tem um cupom Além do Óbvio com 30% de desconto. Eles fazem toda a logística, Brasil inteiro. Há 17 anos, a Harmonia Natural melhorando sua vida. Vamos testar então, vamos ver se a gente volta a dormir melhor. Boa. Harmonia Natural, QR Code na tela. Bora lá. Bora falar de China. Agora vamos de China. Cara, não sei nem por onde eu começo. Então deixa eu te ajudar, eu vou começar dizendo o seguinte, né? Eu tenho sido muito convidado a participar de eventos, palestras, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde eu resido em Porto Alegre, né? E no começo eu tinha um pouco de dificuldade de falar, porque eu sempre digo o seguinte, cara, eu não sou um empreendedor de palco, eu não tenho aquela desenvoltura de sair falando normal, botar um microfone, sentir o que o público quer ouvir, sabe, arrancar emoções. Eu sou uma pessoa que compartilha experiências e compartilha histórias que eu vivi na China. Então eu não tenho nada montado, eu não tenho nada escrito, a gente vai conversando e eu vou colocando as coisas que eu vi, as coisas que eu participei, os trabalhos que eu fiz, né, as experiências empreendedoras que eu tive, né? Eu me reputo que eu sou um dos poucos brasileiros que empreendeu na China. Tem pessoas que vão lá para trabalhar para uma empresa, para uma companhia, com um contrato, é tudo mais fácil. Agora, empreender na China, trabalhar dentro das regras locais, ter uma empresa, emissão de nota fiscal, pagamento de imposto. Aí, quando a gente fala assim de um país comunista e de um país democrático, eu começo a olhar as diferenças. Tipo, eu cheguei agora no Brasil, estou empreendendo no Brasil, eu tenho que pagar PIS, COFINS, ICMS, imposto de importação, aí daqui a pouco vem um tal do imposto que é a glosa, não sei do que eu nunca ouvi falar, que eu tenho que pagar. Aí eu paguei o imposto no Rio Grande do Sul e eu vendi para São Paulo, aí o Estado de São Paulo me manda uma carta que quer me cobrar também, substituição tributária. E a minha vida no país comunista, na China, eu tinha um imposto único, que era taxado de acordo com o produto, que variava de 5% a 17%. Normalmente, o produto que eu produzia lá, que eu vendia carne, eu tinha uma loja online, produzia embutidos, eu pagava 11%. Começa por isso, então. Começa por isso do zero. Como é que é? Como é que é na prática? Você produz, como é que é essa parte tributária? Bom, eu vou falar dessa parte do ramo de alimentação, né, principalmente, né? Ele é um imposto único, e você paga de acordo com o produto, ele é classificado. O que eu trabalhava era esse valor. Mas você paga no consumo ou você paga também igual aqui na cadeia produtiva? Não, ele só é pago quando é destacada a nota, quando é feita a venda. Então só paga nele. E tem uma curiosidade, a indústria chinesa ele tem um tributo que eles chamam de VAT, que é o retorno de imposto. Então, digamos, essa caneca aqui ela custa 10% o imposto dela. Aí eu sou o fabricante, eu vendi 1 milhão de canecas a R$1, $1 milhão. Eu tenho que pagar 10%, $100 mil. Eu pago ao governo. Daqui a 6 meses o governo vai me restituir esse imposto em cash. Já o nosso ICMS ele é restituído em forma de crédito, né? Crédito tributário. Lá eles retornam em cash. Mas é 6 meses para eu receber na integralidade esse valor. Só que se eu tiver apertadinho, eu quero antecipar esse valor, eu perco 1%. E eles me retornam esse valor imediatamente. Pode ser daqui 2, 3 dias, um tramitezinho burocrático, em 3 dias eu tenho o dinheiro do imposto retornado ao custo de 1%. Aí tu pensa assim, 1%, né? Pô, é nada. Não, mas para quem trabalha com inflação muito baixo, com os bancos praticamente com deflação, não pagam juros altos, né? 1% você vai colocando ali na cestinha de várias empresas, é um volume muito grande, né? Então, o governo ganha bastante cobrando 1% de taxa de retorno. Sim. Ô, Edu, e abrir empresa lá é simples o processo? É bastante simples, né? Eu abri a empresa quando eu cheguei, há praticamente 15 anos atrás, já era mais burocrático e não era tão tecnológico. Hoje, uma pessoa que vai à China, uma empresa que quer abrir, tu abre em questão de 2, 3 dias e é tudo digital, todo sistema digitalizado, né?
Você vai Pô, até 15 anos atrás já era assim ou não? Não, tá. A China evoluiu numa velocidade... Porque eu ia falar, 15 anos atrás era outra China do que é hoje, era outra né? China, né? Você chegou em 2000 Em 2005, 2006 eu cheguei lá. Mas algumas coisas culturais nos processos de empresa não mudaram. Por exemplo, se você pega um documento chinês, tem aquele carimbo vermelho assim no canto, né? Aquele carimbo ele tem a informação da empresa e tem a informação pessoal da pessoa, que também tem um carimbo pessoal. Às vezes você pegar um documento da China, está assinado, ele não tem valor. Ele só tem valor quando tem a estampa. Eles adoram estampa, lá tem que estampar. E eles têm um controle muito forte em cima do carimbo. Eu conheci um brasileiro lá, fiquei sabendo da história dele, que ele foi preso e condenado a 5 anos de cadeia em Xangai por ter falsificado um carimbo. Ele falsificou um carimbo de uma empresa e carimbou. E aquilo ali, ele achou que era brincadeira de Brasil, né? É claro. Faz qualquer Pode coisa, tudo, não dá né? nada, pode tudo, né? Pegou 5 anos de cadeia. Mas me fala uma coisa, se eu chego lá agora e a gente quer abrir um bar, um restaurante, a gente precisa de algum tipo de autorização do governo ou é como chegar, aplica. digamos... Hã? Simplesmente Ou aplica. simplesmente vou lá, faço os trâmites burocráticos, abro a empresa e começa a rodar? Como é que Exatamente como é que isso. É um mercado completamente aberto. Muito menos burocrático que o Brasil. Olha Pode, só. como estrangeiro, tu tem uma empresa para estrangeiros e você pode abrir essa empresa sem nenhum problema. Tem as regras de enquadramento, qual é o restaurante, a loja, tem as regras, né? Para você trabalhar, você abre rapidamente. A China entende que, por exemplo, aqui você precisa de uma visita da prefeitura, alvará, tu tem algumas documentações nesse sentido, mas lá cabe ao governo fazer a inspeção. Então, se o governo for hoje, ele vai. Se ele não puder ir hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a um ano, é problema do governo. Tu abre o teu negócio e vai trabalhar. Eu estava até contando uma história para o Fábio aqui antes, nos bastidores, né? Eu tive um momento, nesses 15 anos, né? Eu passei por vários momentos de trabalho e de reinvenção, né? Então, eu vim numa batida assim, de quase 10 anos trabalhando focado na exportação de produtos para a indústria, da China para o Brasil, e focado na área de condução de fluidos, né? Grandes empresas que trabalhavam com a Petrobras, eu atendia eles, exportava tubulação, válvulas, maquinário, e houve uma baixa da demanda pelos escândalos da Petrobras, não, o Petrolão, o governo Dilma, foi muito mal para o meu negócio. E estourou toda a cadeia ali, Estourou né? toda a cadeia, né? E eu fiquei 90% ocioso, porque eu estava focado naquela linha e aquela linha parou, né? E eu fiquei aguardando que isso vai retornar, né? Mas foi lento o retorno, então a gente teve que demitir funcionários no escritório. O meu sócio ele retornou ao Brasil, eu fiquei lá em Xangai praticamente trabalhando muito pouco. E aí eu comecei a pensar em empreender em algumas coisas, né? E aí eu comecei a fazer uma linguiça caseira em casa, que um cliente meu do Rio Grande do Sul, aqueles galdeirão do interior, me ensinou a fazer. Eu nem sabia fazer linguiça. Ele trouxe uma receita que era do pai, que veio da mãe, que veio da avó, que tinha 100 anos de história. E eu transformei essa ideia numa linguiça brasileira, uma caixinha bacana, e botei ali uma linguiça de 100 anos de história, né? E comecei a vender esse apelo. E comecei a empreender, fazendo linguiça. Só que eu comecei em casa, um saquinho plástico, escrito à mão, vendendo para os amigos, né? Vendendo lá ainda. Vendendo lá para os amigos brasileiros. O negócio começou a escalonar, eu transformei numa marquinha, botei uma embalagem. E como o meu escritório estava meio parado, o que eu fiz? Eu comprei 2 freezer e botei dentro do meu escritório de exportação, botei 100 quilos de linguiça e comecei a vender. E um dia bateu a polícia lá. Cara, eu não tinha nenhuma licença, não tinha uma empresa de linguiça, era um peitão brasileiro, jeito brasileiro de fazer. Quando a polícia chegou no meu escritório, gelou a espinha, né? Eu falei, deu zebra agora, né? Hoje que eu vou conhecer a cadeia chinesa, né? Aí eles foram direto na minha secretária, começaram a falar em chinês. Ela me chamou, né? E falou para mim, olha, eles querem saber o que tem aí no freezer. Ela era brasileira? Né? Não, ela era chinesa. E elas querem saber o que tem aqui, né? E ela me explicando em inglês, né? E explica para eles, né? A gente está montando um negócio, está começando, não tem as licenças. Ele foi falando, foi explicando, tentando minimizar, né? Aí eles começaram a conversar em chinês, né? Eu entendi algumas coisas, naquele momento eu estava aprendendo um pouco de chinês. E aí eles falaram para ela o seguinte, cara, a gente sabe que ele está errado, sabe que ele não tem licença, isso aqui não é loja de carne para ele estar vendendo, ele não pode estar fazendo isso aqui. Mas é o seguinte, a gente não veio aqui por causa do produto errado, ele veio aqui porque ele está incomodando o prédio inteiro. Cara, era como se estivesse num prédio aqui na Paulista, um prédio financeiro, e eu vendendo linguiça lá, né? Aí o que acontece? Eu chamava o entregador, que é tipo um motoboy, era um prédio legal, meio tecnológico e tal, e os caras não achavam a minha sala, tocavam no do vizinho, tocavam no de cima, e faziam uma confusão. Cada 10 minutos tinha um entregador lá buscando linguiça, né?
Daí o policial falou para minha secretária assim, ó, cara, tu faz o seguinte, tu fala para ele, tudo que ele vender de manhã, ele chama o cara tipo 11h30 da manhã, um só, e leva tudo de uma vez e não fica incomodando o prédio. No final da tarde ele faz a mesma coisa com as vendas da tarde e organiza esse negócio que está incomodando. Aí vai parar o pessoal do prédio de reclamar dele. Tá? Diz para ele não parar de trabalhar, diz para ele continua fazendo o teu negócio. Eu sei que para montar essa empresa oficialmente, tirar as licenças, leva 30 dias. Eu vou botar na minha agenda aqui 3 meses. Diz para ele que daqui a 3 meses eu vou voltar aqui. Aí se ele não tiver com as licenças tudo certinho, daí eu vou levar ele preso. Porra, cara, esses caras não são comunistas raiz, não pediram nem propina. Pois é. Então é uma coisa que a gente estava falando, né? Eu vou tentar desmistificar algumas coisas da China. Tem muitas coisas que a gente vê que são verdade, mas tem muitas coisas que são mentira. Cara, que interessante. E voltaram dali 3 meses? Voltaram, claro. E tava tudo feito? Não, aí no período de 3 meses eu tentei montar uma fábrica ali, né? Eu fui no órgão de saúde para ver como é que fazia. Aí tinha uma senhora bem velhinha lá, ela me falou o seguinte, assim, cara, eu trabalho há muito tempo aqui, agora não pode mais ter fábrica de comida em Xangai, porque Xangai tem um plano de tecnologia, vai vir uma fábrica de turbina, vai vir uma fábrica disso, agora é só tecnologia. E as fábricas de comida estão indo por os arredores de Xangai. Então é o seguinte, cara, tu é estrangeiro, montar fábrica é complicado. Tá cheio de fábrica de embutidos que fazem presunto, salame, queijo, linguiça, que eles existem só para fazer para a marca dos outros. Isso é uma estratégia do governo chinês, né? Porque os caras têm planejamento. Cara, tu quer vender a tua linguiça alemã mais famosa da Alemanha aqui na China? Seja bem-vindo. Mas tu tem que produzir aqui, tu não vai trazer ela prontinha. Ah, mas como é que eu vou produzir? Cara, traz o teu inspetor, o teu técnico, pega essa fábrica de linguiça que só produz para terceiros, traz a tua receita e produz aqui, eles embalam. Ali, exatamente, pau. Eles produzem para aqui e te entregam. Gera emprego, receita pro povão lá. Daí ela falou, cara, tem várias fábricas. Ela começou a pegar os papéis, tem essa, tem aquela. Pá, tem uma aqui muito boa, que tem um cara aqui que ninguém gosta dele. Esse aqui é bom pra ti. Eu falei, porra, ninguém gosta dele e vai ser bom pra mim, né? Eu falei, não, mas é que ele fala inglês bem. Aí eu entendi, o cara morou 10 anos na Alemanha, ele tinha uma marca de linguiça chamada Coburger, né, que é uma linguiça alemã, e ele era todo certinho. A fábrica dele tinha processo de organização, de limpeza, ele tinha certificação. Então a chinesada ficava meio bolada, porque os caras que é muito impossível. Era um chinês que morou na Alemanha ou era um alemão? Não, era um chinês que morou na Alemanha. E, inclusive a cidade de Coburg apoia ele, né, financeiramente. A gente pensa que chinês é tudo milionário e investe tudo. Não, cara, tem muitas empresas que investem. A Alemanha investe muito na China. E ela investiu na marca que era da cidade e ela tem uma participação na fábrica, né? Tu vê, a cidade teve um insight de ser parceiro de uma empresa dentro da China. Por quê? Porque nós estamos falando de um mercado de 1,5 bilhão de pessoas, né? Sim. Tudo que se vende dentro da China é grandioso, né? Claro, tudo é muito grande, né? Eu posso te citar, por exemplo, Bruno, assim, ó, posso te dizer assim, ó, empresas que a gente conhece de nome muito famoso, que tem um valuation no mercado. Vou falar da Disney. Quanto é que vale a Disney? 70, 80 bilhões de dólares. Quanto é que vale a Coca-Cola? 60 bilhões de dólares. Quanto é que vale a Nike? 50, 60 bilhões de dólares. Aí eu te pergunto, tem uma cachaça chinesa que chama Muay Thai, o nome, feita de arroz. Sabe quanto que vale essa cachaça? 103 bilhões de dólares. Provavelmente meia dúzia de brasileiros ouviram falar sobre essa cachaça. Ela vale 103 bilhões de dólares. Tem capital aberto na bolsa lá? Não. Acho que ela deve ter capital na bolsa de Hong Kong, na bolsa de Xangai, mas não mundial. Porque é o mercado chinês, o grande mercado impulsiona. Eu posso te dar dados tipo a Red Bull. A Red Bull, tudo que ela vende no mundo inteiro, ela não vende 1/3 de um energético chinês chamado Jianbao. Ela não vende 1/3. Ninguém conhece esse energético. No mundo inteiro, ela não bate o que tem. Ela não bate 1/3 das vendas do Jianbao dentro da China. Então é um mercado muito grande. Tá? Então é um mercado pujante. Tu foi no Japão, tu estava falando, tu deve ter conhecido uma rede de conveniência chamada Family Mart. Sim. Family Mart é muito famosa dentro da China. São esses postos Ipiranga tem lá que a gente também? tem, né? Tem muito, né? E a cada 10 metros tem um... Cara, se come 24 horas, comida, bebida, o pão, o leite. É uma conveniência, muito bacana, né? Então, você entra num Family Mart para comer um biscoitinho de chocolate que tu gosta. Às vezes, tu anda meio quilômetro e vai num outro Family Mart, tem biscoitinho de chocolate, mas não é a mesma marca. Porque não tem... Aquela empresa que faz aquele biscoito, ela não tem escala para atender todo aquele mercado. Então, eles têm que comprar de vários players no mundo para poder abastecer suas lojas. Aí você vê biscoitinho da Romênia, da Lituânia, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos. Você vê muito pouca coisa do Brasil. Porque o brasileiro não tem esse nível de internacionalização das suas empresas. Ele não tem a capacidade de viajar, de entender o mercado internacional.
de ter um departamento internacional, ter um profissional do comércio exterior que fala inglês, que sabe mandar um e-mail, sabe negociar. Ele não tem uma offshore lá fora para receber. Você precisa, às vezes, ter um recebimento lá fora em US dólar para estacionar o teu dinheiro, fazer os pagamentos, fazer aplicações. Você precisa, e eles não têm pouco entendimento de que é uma offshore, que é envio de recursos, recebimento de recursos. Né? E tem um aspecto interessante aí também, né? Se você for pensar, você estava pensando no lance da Red Bull que você falou. A China, além de ser um puta mercado, ele está altamente concentrado e imagino que a logística ali dentro, o potencial de ganho de escala que o cara tem ali dentro da China é brutal, né? Porque ele está vendendo ali naquele território. Não é igual a Red Bull que está vendendo para o mundo inteiro, né? E tem um impacto logístico de custo e tal para poder tocar uma operação global. Você acha que o brasileiro subestima muito o mercado chinês? Ele não tem conhecimento e não entende. Primeiro que, quando a gente fala de China, eu me enquadro assim, nos pensamentos. Porque quando eu fui para a China, cara, o pensamento brasileiro, o chinês é aquele cara com capacete, aquele chapéu de arroz, né? E tá lá. E assim que o brasileiro vê a maioria dos... Claro, nós somos pessoas esclarecidas, sabemos que não. Não, mas tem total razão, mas cara. A maioria do brasileiro pensa que é assim. Eles não imaginam que Xangai é a cidade mais moderna do mundo, é a cidade mais tecnológica. Não é Paris, não é Milão, não é Nova York. Xangai é a cidade mais tecnológica do mundo. Não, né? e assim... A gente até vai pôr aqui na edição depois, assim, quando tem muito brasileiro que nunca viu uma imagem, um vídeo, uma foto das grandes cidades da China. Tipo, é incrível, né? E tem, assim, eu vejo assim, eu fui aprender depois de morar lá. Eu vejo muitos vídeos da Ásia que são no Vietnã, um cara comendo um gafanhoto, comendo um rato. O chinês. Cara, o chinês paga o pato por tudo, né? Tudo é o chinês. O cara falando vietnamita, o cara falando tailandês, o cara falando coreano. Mas, cara, aquele ali é o chinês. Tudo é o chinês, sim, sabe? Sim. Então, eles pagam o pato, né? Assim. Cara, eu tava vendo um cara que eu gosto muito, que ele é do Itaú BBA, é um baita de pra mim, fala de geopolítica e economia muito bem, ele é um dos principais gestores lá. E eu vi um podcast que ele tá, umas 2 horas, cara, e durante muito tempo ele tava falando sobre China, que ele conhece bem lá e tal, e ele falou um negócio interessante pra mim, já que você tá falando dessa parte de consumo, né? Se nós olharmos, a China cresceu ali no começo dos anos 2000... sei lá, 10, 15% durante alguns anos, né? Alguns bons anos. Só que é o que ele estava falando, a China teve uma mudança muito rápida nos últimos anos. Então, ali no começo dos anos 2000, nós podemos falar ainda que era um país praticamente com a população rural, né? Ou começando a vir para cidades e tal, mas grande parte ainda era um país em construção, digamos assim. Você tinha tudo por construir, pontes, aeroportos, estradas, infraestrutura no geral. E aí, quando você constrói infraestrutura, você demanda absolutamente tudo. Cimento, minério, mão de obra, tudo. E aí você gera um boom de crescimento. Que Esse investimento é 700 bilhões por ano em investimento em infraestrutura. Esse é o número divulgado. Atual? Atual. Tá, então, antigamente provavelmente era até mais alto. Até para você fazer um paralelo, por exemplo, os Estados Unidos gastou mais ou menos esse mesmo valor, 700 e alguma coisa bilhões. Em 100 e poucos anos. Não, gastou no ano passado em investimentos em defesa, né? Na área militar, comprando equipamentos, construindo equipamentos, enquanto a China gastou esse valor em logística. E até foi uma conversa do Trump com... um senador estava conversando, eu vi uma publicação dele, ele dizendo, cara, a gente não está entendendo. Enquanto os caras estão fazendo logística para ter produto interno barato, para movimentar, para se deslocar, para vender para o mundo, e a gente está fazendo guerra, a gente está investindo errado, né? A gente tem que mudar essa política americana. Eu estava ouvindo, então vou finalizar aqui, mas eu estava até ouvindo, fazendo um parênteses do que você falou. Você deve conhecer o Jeromel, que é irmão do Jeromel que joga no Grêmio. Ricardo Jeromel. Ele é da 3G, né? E ele ficou um tempo na China, ou mora ainda na China. Ficou 6 ou 7 meses, não mais que isso. E ele trouxe um dado uma vez falando que a China investiu em infraestrutura nos últimos anos mais do que os Estados Unidos investiu em 120 anos. Não, isso eu vi num tweet do Bill Gates em 2014, um dado que ele trazia que era... eu até vi esse tweet ontem, porque eu fui relembrar para o nosso papo aqui. A China, entre 2011 e 2013, em 3 anos, ela gastou mais concreto do que os Estados Unidos no século inteiro. Era isso aí, mais concreto. Século inteiro. Então para a construção de infraestrutura. Então, meu ponto ali você gera um crescimento gigantesco, como a gente viu. E aí começou aquele papo, a China vai se tornar o maior país do mundo. Uma coisa é PIB nominal, outra é PIB per capita, né? E que a China está tendo uma dificuldade muito grande a enfrentar, que é a mudança
da economia de infraestrutura, de grandes construções, para uma economia de consumo. E essa economia de consumo está complicada, principalmente porque você tem ainda uma demografia muito séria. Ela é negativa hoje na China, né? Com a política do filho único que teve lá no começo dos anos 2000, que agora reverteu e tudo mais, mas você vai ter ali em 2050 uma população menor do que hoje, né? Então, que essa mudança entre os dois, essa mudança entre unir a economia de construção para transformar agora numa economia de consumo, está sendo uma situação tanto quanto complicada. Claro que, por ser um mercado tão grande, qual que você falou, qualquer coisa que você vende em números gigantescos. Mas se nós olharmos numa janela maior, tem sérios desafios aí pela frente, né? Eu encaro isso como uma normalidade, né? Acho que faz parte de uma construção de um país. Mas eu sempre falo assim, a gente fala, a China vai ser um dos maiores países, né, na parte econômica, né? Eu sempre digo, a China vai voltar a ser, porque ela já foi, né? Ela vai apenas retornar à posição que ela já teve de destaque, né? Às vezes a gente fala da China, a China comunista, mas ninguém lembra que a China se tornou comunista lá pela década de 40, né? A China nunca foi comunista, né? E eu sempre gosto de explicar para as pessoas que a gente precisa entender a China de uma seguinte forma, de uma outra visão que ninguém fala. A China não é só um país, a China não é uma nação, a China não é um território, a China é uma civilização. Eles têm 5.000 anos de história. Tá? Nosso país tem 500 anos. Enquanto a gente estava nascendo, os caras já estavam há 4.500 anos aqui fazendo negócios, né? A história às vezes não conta todas as partes da verdade, mas os chineses já vinham ao Brasil quase 100 anos antes dos portugueses descobrir. Esses são dados que se encontra registros em couro, de inscrições chinesas. A própria soja que já era plantada aqui, que veio da Ásia, né? Enquanto os portugueses vinham naquelas caravelas de 30 pessoas que davam vento, se perdiam em parar em outro canto, né? Os chineses tinham barcos de 200 pessoas que vinham remando e eles tinham a tecnologia naquela época de se guiar pelas estrelas, eles sabiam onde eles estavam indo, eles iam toda hora. Eles nunca foram dominadores, né? Eles sempre foram exploradores e foram de comércio. O chinês, ele é muito empreendedor, cara. Ele nasce empreendendo. É uma coisa... Eu fiquei chocado. Eu contei para ele assim, meus primeiros dias em Xangai, 3 dias, eu conheci um brasileiro. Ficamos amigos lá conversando. Aí ele falou, brother, me dá uma força que eu tô me mudando hoje, que eu tô saindo daquela rua, aluguei um apartamento melhor, eu tenho um apartamento no 5º andar, sem elevador, me arruma a carregar minhas coisas. Não, eu te ajudo, cara, tô de boa aqui. Era verão, cara, uns 35 graus. Eu olhei o apartamento assim, subi 5 andares, né? Aí nós chegamos ali num táxi cheio de coisa, botamos na calçada, vamos subir. Ele, não, o chinês aí vai subir para nós, não vamos subir nada. Eu falei, tu arrumou uns carregadores? Não, deixa comigo. Aí vinha 2 chineses caminhando, né? Ele falava chinês bem. Chegou ali, começou a falar com os caras, os caras começaram a pegar as coisas e carregar. Eu falei, cara, como é que sabe que esses caras são carregadores? Eu falei, cara, nem sei quem são esses caras, meu. Eu falei pra eles, tipo, eu te dou 100 pila, tu carrega pra mim. Os caras toparam. Eu fiquei assim, meio chocado. Cara, esse cara pode ser um médico, pode ser um advogado. E eu penso que é ofensivo. Imagina o Fábio caminhando aqui na rua, chegar para ele assim, Fábio, ó, leva essa mala para mim ali no hotel, eu te dou 20 pila, né? Cara, eu sei quem tu é, né? E, cara, ele falou, não, maluco, cara, tu quer morar na China, tu tem que aprender. Aqui é tudo por dinheiro, cara. Aqui é... Não tem, cara, é tudo negócio. Um dia eu peguei um Uber, chamei o Uber, era o gerente do meu banco. Eu falei, cara, o que tu tá fazendo aqui, né? Eu falei, cara, tô fazendo um Uber. Eu falei, tá, mas tu é gerente do banco ali, cara. Não, cara, é o seguinte, eu liguei aqui o aplicativo, porque lá o Uber é um biquinho, um extra. Aqui é trabalho, né? Aqui fizeram um trabalho. Aí é o seguinte, eu vi que tu tava indo lá para tal lugar e eu tô indo para lá com a minha esposa, lá vou buscar ela. Cara, é o seguinte, vai dar 36 yuans a corrida até lá. Eu não vou gastar combustível, vou te levar, vou chegar no meu destino, vou ganhar 36 yuans, amanhã o almoço dá 25 yuans. Eu paguei meu almoço, ainda sobrou uma graninha para fazer outra coisa. Tu acha que é ruim? Falei, cara, tem que concordar contigo. Não tem como discordar, né? Só que o que acontece? O cara não tem vergonha de trabalhar e de empreender. Aqui é vergonhoso. Imagina, Fábio, os teus amigos te encontrar fazendo um Uberzinho, tu pegar um amigo no teu carro, tu vai ficar todo envergonhado, né? Talvez tô usando uma comparação singela, mas eu teria vergonha de fazer um Uber e encontrar um cara, sabe? Porque é a nossa cultura, né? Mas lá, cara, tu vê um cara muito rico vendendo um tênis num aplicativo. Aí teve uma febre em Xangai muito engraçada. Quando entrou o Uber lá, uma empresa chamada Didi, aí tinha o Uber Black. Virou uma febre em Xangai. Didi é imensa, ela investiu aqui no Brasil. Os milionários cadastravam seus carros para fazer Uber, sabe? Ficou engraçado. Aí tu chamava assim um Uber Black.
Cara, vinha um Tesla. Um dia eu chamei, veio um cara, veio uma Maserati. Outro dia eu chamei veio uma menina numa Mercedinha só de 2 lugares, conversível, sabe? Sério isso? Um troço muito louco, cara. Eu fazia os prints e mandava pros meus amigos no Brasil. Cara, olha meu Uber que tá chegando aqui, uma Maserati. Mas Que loucura, o próprio dono dirigia Não, ou tava terceirizando pra alguém? O próprio dono. E era engraçado, Então, cara. com o pau. O cara, mais na Ferrari, não sabia nem dirigir. Cara, era muito engraçado, tio. Muito engraçado. Cara, você comentou do Jeromel aí, eu li um livro dele que chama O Poder da China. E esse livro abriu muito minha cabeça, assim, nessa comparação, que acho que é uma polarização que existe entre China e Estados Unidos, né? E lá dá muito data points, assim, de China versus Estados Unidos. E, cara, tem muita coisa ali, muita coisa, até de tecnologia, startups, inteligência artificial, muita coisa que a China, em dados, está muito à frente dos Estados Unidos. Já passou. Então, esses assuntos assim que tu está citando, assim, de ler um livro de uma pessoa que escreveu isso, é muito informação que você tem na internet, que são artigos que escreveram, que pessoas viram, né? Aí que eu gosto de dizer que eu me diferencio, sabe? Eu não busco essas informações para montar o cenário para falar sobre a China. Eu falo as experiências que eu vivi. Porque eu trabalhei em processo produtivo. Cara, eu viajei mais de 200 cidades dentro da China. Eu cheguei na China, não tinha isso aqui, iPhone, sabe? Eu tinha um Nokia, aquele da cobrinha verde que corria assim, né? Cara, não tinha. Hoje tu chega lá, tu bota aqui, tu faz a tradução, tu vê onde tá. Cara, eu me arrebentei lá para descobrir muita coisa, para fazer as coisas. E principalmente dentro do processo produtivo na China, né? E aí, hoje eu descobri coisas interessantes. Assim, você quer importar da China ou você quer produzir na China? Você quer exportar para a China ou você quer vender na China? São coisas diferentes. Você quer comprar da China? Vai num escritório de um trader qualquer aí, ele vai ligar, vai fazer o search pela internet, vai combinar o preço e vai comprar. Agora, produzir na China, você liga, por exemplo, para o meu escritório que eu faço esse trabalho, eu quero comprar essa caneca. Pô, eu vou enxergar essa caneca primeiro, eu preciso entender os dimensionais, a dureza, o material que foi feito, quem é que fez essa alça, quem é que fez a pintura. Eu quero analisar todos os fornecedores para mim ter uma certeza de que eu estou produzindo no local adequado. A gente tem um dizer aqui no Brasil muito popular, todo o produto que vem da China é porcaria, tudo que o chinês faz é lixo, né? Cara, acho que passou essa fase? Então, já foi assim também. Que eu ia fazer. Olha o que acontece, né? A gente precisa voltar um pouquinho lá atrás. Tudo que vinha de porcaria para o Brasil um tempo era made in Japão. O que aconteceu? O Japão começou a melhorar a sua indústria e começou a produzir coisas com mais tecnologia e abandonou a indústria da quinquilharia. Aí foi todo mundo para a Coreia. Aí começou tudo a ser made in Coreia. Aí saíram e foram para Taiwan, made in Taiwan. Aí Taiwan também houve um progresso, foi para a China. E a China está passando por esse processo também. Aí eu sempre conto uma história. Eu fui numa fábrica de guarda-chuva e tinha um comprador brasileiro lá e um comprador americano, importando da mesma fábrica. O chinês atendeu primeiro o americano e o americano falou assim, olha, o mercado americano, o povo lá ele é muito exigente pela questão de segurança e qualidade. Então eu quero um guarda-chuva com muita qualidade. Aí o chinês disse para ele, cara, um guarda-chuva de muita qualidade, ele tem que ter... A haste dele tem que ser no aço tal, não sei o que. Aquele tecido que tu vê é um tecido inflamável, assim, assado. As costuras dele são assim. Começa a descrever todo o detalhamento com muita qualidade. E ele diz para o americano, cara, esse guarda-chuva custa $5. O guarda-chuva, o americano diz assim, tudo bem, eu vou comprar uma quantidade X, eu quero negociar, eles acabam fechando em $4 porque a compra dele é muito grande. Ok, tudo certo. Aí vai atender o brasileiro. O brasileiro chega, cara, é o seguinte... No Brasil, o povo brasileiro quer o mais barato possível e eu tenho que lucrar 100%, senão não é negócio. Se eu não botar 100% no bolso, não dá para fazer negócio. Seguinte, $5 que tu vender para mim, mas no Brasil nem pensar, cara. No Brasil, assim, ó, tu tem que me arrumar um negócio de $1 e olhe lá. O chinês dizer, cara, de $1 eu não consigo. Eu consigo de 1,50, mas é o seguinte, o ferro ali vai ser outro, não vai ser o tecido inflamável, a costura não vai ser tripla, vai ser meia costura, pode rasgar com um mês, pode o botão ali, cara, a mola não é essa aqui, a mola é outra, talvez um mês não abre mais. Cara, mas um mês ele dá 3, 4 aberturas do guarda-chuva. Não, 3, 4 eu te garanto. É esse aí mesmo, pode embalar que eu tô levando. Aí eu pergunto, o que é a porcaria? É o processo da compra feito por um comprador porcaria ou é o produto chinês que é porcaria? Não, esse é um bom ponto. Mas eu acho que o mercado brasileiro também, em função do baixo poder aquisitivo, o mercado de massa também, acaba influenciando também, né? Onde o preço é tudo, né?
Mas aí tu tá balizando para baixo, né? Aí, acho que tem mercado para tudo, aí né? tu tem que estar consciente que tu tá comprando o que tu tá pagando, né? Claro. E eu tenho um grande amigo, na verdade é meu primo, mas é um grande amigo também, e ele importa muito da China. Vários produtos. E ele bate muito nessa tecla. Ele fala, cara, você chega lá, você vai fabricar qualquer coisa. Você fala, cara, eu quero isso aqui meio milímetro mais grosso, um pouquinho mais alto, um pouquinho no lado, mais resistente, menos resistente. Tudo isso vai ser uma agulha para o custo. Então, cara, é o que você falou. Se você traz porcaria, é porque você induziu a fabricação da porcaria. Mas tem coisa boa lá também. A gente está falando de produtos de consumo do varejo, né? Eu que trabalho muito com a indústria, tu pensa assim, ó, um rolamento que vai no carro, né? O rolamento, basicamente, a parte da composição do aço, cara, tem vários tipos de composição ali e tem uma composição que é muito cara de um aço. E o cara tira, põe 50% para baratear. Aí tu tira o poder de duração daquele tecido. Talvez 3 meses, 4 meses do carro, ele quebra novamente. Porque ele não foi planejado para durar, porque o cara que comprou, ele queria lucro, né? Ele queria que fosse barato. Então, a gente vê muito isso dentro da indústria. Diminuir a lucratividade não é um bom negócio ter um produto bom. Então, os caras começam a mexer. Então, muito assim, ó, por que tem empresas estrangeiras? Vamos ver o setor de autopeças. Ser grandes players americanos, alemães, que são muito bons no autopeças, que estão no Brasil, aqui do lado, aqui, Jundiaí, tem uma fábrica alemã da Mali. Tem uma outra que chama Federal Mohawk, americana. Os caras têm produtos de qualidade. Eles têm plantas na China, eles compram tudo da China. Por que o que vem na marca deles é bom e a dos outros que, sei lá, o Zé da esquina que importa vem ruim? Porque, cara, o alemão tem critérios, o americano tem critérios, ele quer um bom produto. E tu sabes que se tu for comprar uma autopeça deles, tu vai pagar mais caro. Mas tu já sabe que a dele é boa, né? Faz sentido. Cara, além do óbvio é isso. Porque são quebras de paradigmas, né? Sim. A gente estava discutindo isso sexta-feira, que foi almoçar nos meus pais. Meu irmão estava aqui, que mora em Santa Catarina. E ele tava falando, a gente tava falando, não sei porque calhou da gente falar de China, e ele tá falando isso, que eu tô perdendo um pouco desse preconceito com o negócio chinês, né? Que é justamente pelo... O que era oferecido chinês aqui no Brasil. Então você forma a tua cabeça como se o todo fosse isso. Porque no Brasil o que vendia aqui é isso. Você vai em loja de quinquilharia, você vai em loja de... 1,99 é tudo China. Exato. Ou você vai na 25 de março aqui em São Paulo, não sei, você vai ver a grande parte das coisas made in China. O pessoal que está nos assistindo, quando tu comprar um produto chinês que não funciona, tu sabe que alguém planejou essa porcaria, né? Não veio da China porque a China mandou uma porcaria. E também tem uma desorganização na compra, o Bruno e Fábio. Eu atendo algumas empresas que têm problemas, que é o pós-compra, que não compraram com a minha empresa e me chamam para pagar um incêndio, né? Eu vi uma empresa que gastou mais de $600 mil num item de uma peça lá no Rio Grande do Sul e o cara estava bufando. O chinês me enganou, mandou errado e tal. E era uma dimensão que estava errada, né? Que dentro de um desenho técnico. E eu analisei o processo de compra do departamento dele e em nenhum e-mail, em nenhum momento eles falaram dessa dimensão. E essa dimensão ela é uma regra aplicada mundial e o chinês aplicou uma norma americana. O que ele pensou? O Brasil fica nas Américas, né? Então o Brasil deve de aplicar a norma americana e aplicou, mas o Brasil tinha uma norma própria, né? É engraçado entender isso aí. O nosso metro, pesos, medidas, a gente tem nossas próprias, né? Que é tudo para dificultar e ter que certificar. Porque se eu pegar uma norma americana, ela já está certificada e não tem como pagar aqui, né? Então se cria a nossa para poder pagar esses órgãos, né? E aí, eu tive que dialogar com o pessoal. Olha, quem errou foi você. Eu tive que fazer todo um trabalho de ver. Por exemplo, a nossa energia tem 50 MHz, tem 70. Eu já vi cara que trouxe 100 máquinas de sorvete. Não me lembro, foi a potência 50 MHz, no Brasil é 70. Ele trouxe ao contrário, ele perdeu tudo. Por uma desinformação, um desconhecimento. Que o brasileiro é muito peitudo, né? Muito aventureiro. Vai lá e faz. E não tem muito um planejamento, né? O melhor cliente da minha empresa, que fica lá em São José do Rio Preto, ele tem uma empresa de portas e janelas, né? Eu conheci ele na China, num hotel que ele tinha perdido as malas dele e eu vi ele conversando com um amigo. E agora o que a gente vai fazer? A gente perdeu as roupas, como é que a gente vai comprar? E aí eu entrei no assunto, o que tá pegando aí que eu posso ajudar vocês? Ele, cara, a gente perdeu as malas e não sabe como é que vai fazer agora para comprar roupa, a gente não fala nada. Os caras foram para uma feira do outro lado do mundo, não falam outro idioma, não tinha nenhuma referência, eles tinham só um cartão do hotel que fizeram uma reserva por e-mail, né? E eles nunca tinham perdido as malas. O que aconteceu? Era um hotel muito grande, eles fizeram a entrada
E o concierge que foi levar as malas para ele no meio do caminho esqueceu o quarto. E aí ele voltou e deixou na recepção, no lock, esperando o cara, vai reclamar, eu vou lá levar de volta, né? Mas como eles não sabiam falar, eles não sabiam dizer, né? E aí eu cheguei na recepção e descobri, na hora, esqueci, não, tá aqui as malas, o cara esqueceu e recuperei rapidamente, né? Então o brasileiro tem esse espírito aventureiro, ele também vai, ele tenta fazer, né? Mas se a gente puder planejar as coisas, se for mais assertivo, né, a gente diminui custo, diminui a margem do erro. Então, a compra da indústria, a compra do varejo, ela tem que respeitar alguns trâmites, né? E principalmente na área financeira. A gente paga muitos encargos, investimento, empréstimos em banco. Esse planejamento tributário é muito mais importante para fazer uma compra boa. Você diria que o dia a dia no Brasil é mais burocrático que na China? Você conseguiria cravar isso? Muito, muito mais burocrático, muito mais perigoso, né? Não só em violência na rua, perigoso para o teu negócio. Aqui as regras elas mudam a todo momento, né? Eu abri um restaurante agora em Porto Alegre, né? Um café-restaurante para passar parte do meu tempo enquanto a minha operação está lá do outro lado do mundo. Cara, tem cada coisa insana. Se eu te disser assim, ó, se eu te perguntar isso é aqui ou é na China, tu vai dizer que é na China. Tu não vai dizer que é no Brasil. Então, tem uma regra em Porto Alegre que o ovo frito não pode ser mole, tem que ser 100% cozido. Se tu entrar na minha restaurante, cara, eu quero uma laminuta e eu gosto do ovo molinho. Não pode. Não vou Prefeitura no teu café, de Porto Alegre não permite. Tem uma lei que tem que ser... O Brasil tem uma senha autoritária maior Aí, que cara, lá, se um cara me pegar na minha cozinha, ele fecha o meu restaurante, porque não pode ter barba e bigode na cozinha. Tu não pode ter um cara que trabalha, um cozinheiro... Sério isso? Em Porto Alegre, não pode. Teve uma vereadora lá de esquerda que fez uma lei que não podia ter sal em cima da mesa, porque sal aumenta a pressão, faz mal para a saúde, né? Caralho, então, cara, se eu te disser essa lista de coisas, tu vai dizer assim, não, isso é na China. O Brasil é bizarro. É no Brasil, cara. Na China não tem tantas regras, assim, tantas estilos. E se compara até com os Estados Unidos, né? Cara, na China você pode beber na rua, você pode fazer tantas coisas, né? Que nos Estados Unidos são proibidas. Então, tem muitos paradoxos entre as coisas. Claro que tem muitas coisas que não são boas na China, são coisas que são difíceis de entender, mas aquilo que eu falei, vamos pensar na civilização china. São um povo que mora há 5.000 anos, eles são adaptados a viver de um jeito, a gente não tem como mudar. Quando eu cheguei lá, eu queria mudar os chineses. Cara, não faz isso, meus amigos. Cara, esquece, cara. Esses caras são há 5.000 anos, assim, tu acha que tu vai mudar alguma coisa? Não vai. Aí eu comecei a me adaptar ao jeito deles, comecei a entender e aceitar, né? Já vi tanta coisa na China. O que é uma arrogância nossa, né, do brasileiro. Claro, a gente tem essa tendência, a gente fala muito isso. A gente total. se acha muito dono da verdade e apesar de ser um povo que não é bem quisto no mundo afora, né? Você vai e a gente chega e quer impor a nossa regra na casa dos outros. Sim, eu acho que a gente é verdade. Bem quisto, cara. Você acha? Eu acho, assim, na eu média. Não acho, cara. Eu não acho. Mas acho que a gente faz muita merda lá fora, assim. Mas, no geral... É o desordeiro, é o que fala alto, é o que atrapalha os vizinhos. Depende do país. Acho que tem várias assim, óticas, né? Depende do país, Bruno. Assim, por exemplo, na China... Claro, tudo depende. Eu vi alguns estágios de brasileiros. Quando eu cheguei na China, há 15 anos atrás, o brasileiro que morava lá era muito top. Era o CEO da empresa, era o diretor, era um engenheiro, era um piloto de avião. Não tinha nenhum cara lá que tinha um serviço braçal. Contava nos dedos, meia dúzia que trabalhava numa churrascaria lá que um chinês abriu, um cara que trabalha com show, que é artista, que trabalha em parque, muito pouco brasileiro. Então, quando falava em brasileiro, tu pensava na cadeia de cima, que era um cara muito elegante, um cara muito inteligente. Imagina um brasileiro ser CEO da Federal Mohru na China, né? Uma empresa americana. O cara era bom, o cara era muito bom. Você fala num nível de qualificação. De qualificação. Então, o que tu leva a pensar o que é o brasileiro? Cara, a empresa ali, o chefe é brasileiro e o cara é top, né? Então, tu tinha um olhar para brasileiro muito bom, sabe? Depois começou a estudante, pessoas de uma cultura um pouco menor que começaram a fazer coisas erradas que atrapalhou um pouco a imagem dos brasileiros. Mas, no geral, o brasileiro na China era muito bem visto. Mas eu morei na Europa, morei em Portugal um tempo lá. Trabalhei numa empresa legal e, às vezes, tinha problemas para o cara tentar te nivelar por um brasileiro que fazia coisas erradas lá, né? Cara, essa generalizar, acho que faz parte, né? A gente acaba pagando pato por algumas ações isoladas aí e o povo generaliza o brasileiro. Mas, enfim, você comentou, você estava comparando aí Brasil e Estados Unidos e tal.
como é que você vê essa questão, que é uma coisa que a gente ouve muito aqui, do controle do Estado em cima dos indivíduos lá? Liberdade, do cara ter a privacidade totalmente controlada pelo Estado. Como é que funciona isso lá? Bom, eu vou tentar te responder pelo meu sentimento e como eu vi as coisas, tá? E eu tive uma boa educação na minha casa, né? Apesar de meus pais serem pessoas simples, né? Eu aprendi educação e valores, né? Então eu sempre aprendi a respeitar o próximo, trabalhar, ser honesto e respeitar uma coisa que eu aprendi na escola que eu acho que hoje nem ensino mais, que era uma matéria que tinha lá na terceira, quarta série, que são direitos e deveres, né? Assim como eu tenho deveres, eu tenho direitos também. E eu sempre tive isso comigo. E quando eu fui morar em outros países, quando eu morei na Europa, eu levei isso comigo. E quando eu morei na China, mais ainda, né? Eu sabia que na China eles tinham uma cultura de respeitar mais ainda, né? Então eu não tive problemas com isso, porque muito brasileiro tem problema porque não quer respeitar as coisas, né? Se tu diz no teu condomínio que o som é até às 10 horas, o cara quer ficar até a meia-noite e ele acha que pode, né? Mas aí direitos e deveres, né? E eu comecei a observar os chineses e eu vi que a maioria deles respeitava muito, mas também tinha dificuldades. E o governo começou a criar mecanismos para melhorar a vida das pessoas e melhorar digamos assim, a convivência entre todos. Então, quando eu cheguei na China, cara, tu via chineses escarrando e cuspindo em tudo que era canto, fumando em tudo que era canto. Cara, tu entrava num restaurante, tu não conseguia comer do cheiro de cigarro, né? Tudo era cigarro, eles adoram fumar. Começou a ter regras. Se tu fumar dentro do restaurante, é multa. Começou a minimizar. Os caras buzinavam sem parar, cara. Era um inferno aquela cidade. Imagina 25 milhões de habitantes, os caras tudo buzinando. E aí, multa para quem buzinar. E eu comecei a ver que houveram melhoras, né? Isso é o Estado intervindo na vida das pessoas. E aí começou a ter o controle social através das câmeras. E Xangai virou um Big Brother, né? Como é que eu olho as câmeras, né? Por detecção facial, como é que eu olho, né? Eu vejo muito brasileiro dizendo, cara, controlar a vida, todo mundo sabe, vai prender, vai botar na... É só o que se fala. Mas nunca ninguém viu a outra lado do benefício. Eu vou falar alguns benefícios. O sistema facial ele começou numa festa, numa cidade chamada Qingdao, que é uma festa da cerveja, tipo uma Oktoberfest. Tinha 200 mil pessoas nessa festa. E eles meteram as câmeras de reconhecimento facial. Ninguém sabia o que era. Para tu entrar na festa, tinha que fazer um cadastro. O cara lá botava a cara, estava tirando uma foto para entrar. Mas aquilo era um reconhecimento facial, né? E aconteceu que eles prenderam, parece 2.000 foragidos, eles identificaram pelas câmeras que estavam na festa, prenderam os caras. Aí tu já tira um elemento ruim da sociedade por causa das câmeras, né? E aí eles começaram a intensificar as câmeras, aí passaram daquele projeto piloto, começaram a botar em estação de trem, aeroportos. Aí o bandido já sabia, cara, se eu entrar ali, os caras vão me reconhecer, eu de avião e de trem, bandido já não viaja. Procurado da lei já não viaja. Olha só como é que começa a limpar o mercado. E aí começaram a botar em estação de metrô e tal, e começou, cara, colocou em tudo que é esquina, começou a diminuir a incidência de pequenos crimes, que não existe crimes grandes, não existe armamento, né? Não existe o assalto violento, é os chinelão ali que roubam uma carteira, um iPhone, Sim. um negócio. Começou a diminuir essa incidência. Eu conheci a história de um brasileiro que era por volta de 2 da manhã, ele estava indo para casa num dia de frio, muito frio, inverno, estava nevando, e a motinha dele escorregou, ele caiu, bateu a cabeça no meio-fio e teve uma fratura de crânio, uma hemorragia severa, e ele estava morrendo ali, não tinha ninguém na rua, ninguém viu ele. Em menos de 5 minutos chegou uma ambulância, conduziu ele até o hospital e salvou a vida dele. E o médico falou que em mais 15 minutos a hemorragia já tinha tirado a vida dele. E quem salvou ele foi uma câmera de segurança que viu o acidente e acionou a ambulância. A queda. Tá? Tem fator ruim? Pode ter. Não sou o dono da verdade nem defendo, né? Como eu morei, você estava te dizendo, eu morei 15 anos na China, tenho uma barbinha, mas não sou comunista. Sou um dos caras mais liberal que morou lá dentro da China. Não, então, eu procuro ver as coisas boas. Pode ter muita coisa ruim que eu não sei, né? Mas eu estou passando o que eu vejo. E outra coisa, além da câmera. Em Xangai, as câmeras de segurança, elas organizam as coisas. Por exemplo, um carro passa ali, ele tira a chapa do carro. E ele viu que tem um cara, ele viu que toda sexta-feira esse cara vem com 4 carros, ele começa a ter informações, né? Esse cara ele parou num restaurante, ele tem uma rotina de parar, almoçar ali, começa a ter informações do dia a dia, aquilo ali começa a melhorar o fluxo de trânsito, tu pode ter informação de comércio, ela pode trazer muitas coisas que a gente nem faz ideia, né? Tem muita coisa.
E eu sei de uma empresa que fez lá na arena do Grêmio, botou uma câmera para fazer coletar esses dados. Ele foca num cara, ele sabe que aos 15 minutos do primeiro tempo o cara vai lá pegar um refrigerante. Ele sabe que aquele cara chega 5 minutos antes. Ele sabe que aquele cara vai embora 10 minutos antes. Ele tem uma série de informações que pode melhorar o funcionamento do estádio em cima da informação. Então, a câmera ela pode te trazer bons benefícios. Depende de como tu usar, cara. Não é diferente de um avião. Um avião foi feito para transporte. Os caras transformaram ele num meio militar. É um bom ponto. Só que nesse caso... Assim, a ideia aqui não é fazer um juízo de valor. Eu acho que tem pontos positivos e negativos dos dois lados. E talvez por a gente ter sido influenciado por uma cultura do Ocidente por muito tempo, a gente acabe achando que o senso comum é outro. Mas, nesse caso, por exemplo, é verdade que você tem tudo isso. Eu li um artigo aí que o grande desenvolvimento tecnológico da China... em termos de inteligência artificial, internet das coisas, muito do que está sendo impulsionado lá é justamente em função da falta dessa burocracia, essa barreira que existe no Ocidente de tipo, os seus dados pessoais estão protegidos. Por exemplo, a Meta, as Big Techs aí, por muito pouco, foram ter que depor no Senado americano e tal, por conta de sigilo de dados, privacidade que está sendo exposta e tal. Como na China não tem isso, ela acaba podendo desenvolver essa parte tecnológica sem uma barreira nesse sentido da liberdade individual e tudo mais. Então, assim, tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas, na minha forma de ver, o lado ruim aí, se é que a gente pode dizer, porque os benefícios são muito bons, você expôs aí, é que todo esse conjunto de dados, ele é só do Estado. Você, como empresa, você também não consegue utilizar isso em benefício próprio, né? Pode ser que sim, eu não tenho uma informação mais apurada a respeito disso, né? Mas acho que uma das grandes guerras que o mundo inteiro trava é a obtenção de dados e de informação, né? E isso a China está voando. Por exemplo, no setor de importação, Bruno, tu que é um cara do mercado financeiro. Uma grande notícia que foi dada nos últimos meses, que eu venho falando há quase 2 anos, porque eu tenho conhecimento. O Yuan Digital, a moeda digital chinesa que foi a primeira a ser lançada. CBDC. Tá. O que isso impacta e influencia no mundo, né? Primeiro que é uma outra moeda que veio para competir com esse dólar, com o euro. Tem algum benefício para nós? Tem. É mais um mercado de câmbio. Você precisa trocar o teu dinheiro para pagar uma importação na China ou na Alemanha, qualquer outro lugar, você pode buscar ali o que está valendo hoje R$1 por €1, o que está valendo R$1 por dólar, o que está valendo R$1 por yuan. Tu pode escolher que melhor está te beneficiando naquele momento e tomar a decisão de comprar. Só que a yuan, ela nasceu para também romper algumas barreiras que tem no mundo. Hoje a gente tem uma empresa americana chamada Swift. O Swift, tu tem que fazer um pagamento através dele. Você manda o dinheiro do Brasil para um banco americano, que o banco americano vai pagar o cara lá fora, independente de onde ele esteja. Ali ele tem toda a informação. Ele sabe que o Fábio e o Bruno estão comprando caneca, que estão comprando da empresa Xing Ling lá, que está comprando 1 milhão de caneca, que está pagando tanto. Cara, ele tem toda a informação. E o que ele pode fazer com isso? Ele pode jogar para empresas que queiram comprar. A gente não sei se eles compram informação, não sei se eles têm um sigilo, mas o fato é que ele tem toda a informação. E hoje, com o Yuan Digital, tu vai fazer uma transação diretamente da tua conta para a conta do outro cara, como se fosse um WhatsApp. Estou mandando um WhatsApp de um para o outro, sabe? Então, as informações estão ali. De uma certa forma, é claro que a plataforma digital vai colher esses dados, né? Mas é uma diferença entre o SWIFT, que é obrigado. Vou te dar um exemplo também básico de restrição. Os Estados Unidos arrumam uma confusão lá com o Irã. Não sei se é certo, se é errado, pode ser certo. E ele diz para o mundo inteiro, vocês não podem vender nem comprar do Irã. Aí tem um cara lá no Rio Grande do Sul que planta trigo, que ele juntou dinheiro, ele fez financiamento, ele planejou toda a plantação dele e ele tinha um comprador iraniano. Daqui a pouco, do nada, ele está vendo o negócio dele ser arruinado por causa de uma briga de 2 caras que não tem nada a ver com ele e ele não pode vender aquele trigo. Hoje ele pode. Tu não pode? Não quero vender? Porque não tem US dólar? Não, então eu vou pegar o Yuan Digital, que tem um acordo com o Banco Central Brasileiro, que foi anunciado há poucos dias, mas já no governo Guedes, o Guedes foi o maior comprador de Yuan.
Mas nós Ele estamos falando. O que você está falando é comparando o poder de Estado para o poder de Estado. Então, no fundo, a gente está deixando na mão do monopólio do Estado americano, não permitindo você negociar com o Irã, no teu caso do exemplo que você deu do trigo, ou na mão do monopólio chinês. Então, Também. aí nós estamos falando de exercer o monopólio estatal, seja A ou seja B. Tá, mas se o chinês bloquear, eu compro em dólar, sabe? Eu tenho uma opção. Se você Antes trocar eu não tinha problema opção. da- o yuan problema digital de- pela cripto, muda o jogo. Exatamente. Porque se você está falando de yuan digital, ou de real digital, ou de dólar digital, que são as CBDCs, as chamadas CBDCs, o Banco Central hoje, ele passaria a ter acesso a absolutamente tudo o que você faz. Ou seja, na minha opinião, é uma intromissão estatal maior ainda. E para mim isso não tem volta. Eles vão fazer isso, obviamente. Eles conseguem modelar totalmente o que você compra, eles conseguem vetar se eles querem ou se não querem. A questão é, quem são eles para fazer isso? Sim. Por que eles? E aí eu volto nisso que o Fábio falou. Se você pega Prêmio Nobel de Economia em 74, o Hayek já escreveu o livro de desestatização da moeda. Então, se a gente está indo para a CBDC, a gente está estatizando mais ainda no monopólio da mão do Estado. E na mão de governos que são bastante complicados. Porque eu concordo com você. Você falou de benefícios da câmera lá. Legal, salvou a vida do cara. Concordo com tudo isso. Mas a gente tem uma série de coisas que eu não consigo concordar. Você não consegue acessar a internet. Jack Ma assumiu 3 anos e acabou de pagar uma multa de $1 bilhão. No Brasil tem gente presa porque tuita. A gente viveu coisas durante o lockdown, não aqui, mas estados americanos, que as pessoas tiveram que fechar conta em banco. Um eurodeputado lá, o Nagel, como é que eu sou o nome dele? Não sei o que, Nagel, inglês, que fecharam as contas dele nos bancos ingleses porque ele é conservador e ele não consegue mais abrir conta em banco. Né? As Big Techs censurando conservadores a rodo. Quem manda nisso? Quem controla o Estado? Então, quem controla? Quem controla, exato. Bom, né? Esse dá um podcast inteiro, que Não, é a lógico, teoria mas é a teoria o que eu dos quero- jogos, né? Sim, exatamente. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é, eu acho que a gente, por nomear, por confiar muito nesse tal Estado, você entrega a tua vida de bandeja pros caras. E o ponto é, quem é o Estado? Que é o que a gente tá falando aquele dia no evento. Quem é o Estado? É um ente abstrato. Ele não é a xícara, o fulano, o beltrano. Ele é um conjunto de burocratas que comandam lá, definem todas as regras e mandam na nossa vida. Simples assim. E a gente não tem escapatória. As câmeras são boas, Sim. mas você não tem acesso ao WhatsApp na China. E aqui você tem acesso ao WhatsApp e xinga, o cara te cancela. Acabou de sair a multa do Monark agora, que ele teve que pagar, vai ter que pagar a multa, porque abriu novas redes sociais, enquanto ele foi cancelado, foi vetado de outro pela justiça brasileira. Assim, o que é isso? Que nível de escravidão a gente está permitindo? Isso me assusta, cara. Assusta qualquer umbro, né? A falta de liberdade, eu acho que realmente não faz sentido, né? É engraçado, quando eu cheguei na China, era tudo liberado, né? Não tinha... Engraçado. Mas, e aí eu faço a pergunta, me desculpa, você acha que no Brasil de hoje você sente mais essa falta de liberdade ou na China, sem você ser um militante de qualquer causa nos dois países? Se você é um cidadão Cara convencional, que sai para trabalhar e quer levar o seu sustento para casa e criar tua família. Então, essa pergunta é bem fácil de eu responder, né? Na China, eu entendi... primeiro que a liberdade, tu tem que entender qual é o conceito de liberdade. Para ti, a liberdade é tu entrar no Facebook, no WhatsApp, escrever e mandar, falar o que você quer. Claro, ela é subjetiva. Para mim, eu achava que isso era um conceito de liberdade. Mas eu aprendi que não, cara. Sabe por quê? Porque a liberdade que eu gozei na China, de eu sair a hora que eu quiser, de madrugada, eu saber que nunca ninguém vai me roubar, vai me assaltar e vai tirar a minha vida, é indescritível. E eu passava mais tempo da minha vida caminhando na rua, uma cidade grande que nem chegar. Eu adorava ir num bairro francês chamado Front Conception, foi construído pelos franceses, cheio de pubzinho, de... Cara, cada coisa maluca. Você entra num trocinho de, sei lá, 20 metros quadrados, um chinês cheio de vinil que ele trouxe dos Estados Unidos na década de 70. Aí tu bota uma moeda, escuta, toma uma cerveja, os caras de em pé conversando, é gringo, de madrugada. E aí tu vai para tua casa, sabe? E volta.
Aí de manhã, tu vai no fim de semana, tu olha o teu condomínio, que eles comprando e vendendo apartamento, tu vê um casal de tiozinho que comprou um apartamento, sei lá, de 200 mil yuan, 2 malas de dinheiro e sentadinho no banco, sabe, contando dinheirinho, passando um pro outro. Aí tu vai, vocês são loucos, né? Vão roubar esse dinheiro. Não, cara, louco sou eu. Isso aqui é normalidade. Isso aqui é a vida. Ninguém tem que roubar o dinheiro de ninguém, ninguém tem que tirar a vida. O dinheiro é dele, ele tá pagando, sabe? Então, cara, eu troco o Facebook, o WhatsApp por tudo isso, cara. Eu quero essa sensação Perfeito. Mas será que não é um pouco de síndrome de vira-lata? Nossa, tem que escolher entre um e outro? A gente não está pedindo muito, nós estamos pedindo liberdade de você se expressar. E a liberdade, é claro, a violência no Brasil é a coisa mais bizarra que está acontecendo. Mas a gente não precisa escolher entre um e outro. Sim. É que assim, que tem pontos que vão te impactar mais ou menos, né? Mas entra Pois mas é o mínimo, não? Tá, se te impacta a liberdade de falar e a minha liberdade de ir e vir, por que a gente tem que escolher entre um e outro? Claro, porque deveria ter Deixa o cara falar e deixa eu ir e vir. Mas o que acontece, eu vejo também, Bruno, que essa questão da gente restringir as redes sociais, já digo de antemão que tu tem que ter total liberdade para falar o que você quiser. Mas eu acho que tem que tomar um cuidado com o que a gente fala, sabe? Eu vou te dizer assim, eu tenho uma experiência na minha vida. Quando eu voltei da China, eu fiz uma venda de máscaras para o estado de São Paulo, porque eu trabalhava com uma fábrica que era máscaras para controle do Covid, né, de saúde, que era a maior fábrica do mundo, e eu trabalhava com essa empresa há 12 anos. Eu nem sabia que eles faziam máscaras. Eles são um conglomerado de 8 empresas. Eles produziam para o seu consumo, depois produziam para a região, passaram a produzir para toda a China. E o chinês, dono desse conglomerado, me falou, olha, eu tenho essa possibilidade, eu estou pulverizando, eu quero mandar para vários países, porque eu posso vender para um fornecedor só nos Estados Unidos que quer comprar toda a minha produção. Não, eu vou pulverizar, porque eu acho que é bom para todo mundo, e eu vou te dar uma cota para tu vender no Brasil. E eu, por algum motivo, fiz um post no Facebook, uma pessoa da Secretaria de São Paulo entrou em contato comigo e fez a compra. E como eu sou do mercado privado, nunca tive uma experiência com o Estado, nem sabe como funciona, apliquei os trâmites normais de pagamento, de preço, de entrega. Negociação perfeita, vendi, entreguei em tempo real, entreguei em 15 dias. Tem gente aí que comprou um respirador por 40 milhões e até hoje não entregou e não deu o paradeiro do dinheiro, né? Eu entreguei em 15 dias. 2 aviões lotados, toda uma logística para chegar no Brasil. Fiz um trabalho perfeito. 6 meses depois eu estou em casa. Polícia Federal, Ministério Público, site UOL, site Globo, tudo suspeita de superfaturamento. Era o título da matéria. A empresa ELEC não tem um escritório pequenininho e que não pode vender. Pô, mas eu sou o representante da empresa, não sou o fabricante. Eu posso ter um escritório de 1 metro quadrado, com uma cadeira, sou o representante. Não podia, porque São Paulo comprou por X e eles venderam por tanto. Aí, o descritivo de produto não é a mesma coisa. Como, comprei um Fiat Uno e o Eduardo vendeu uma Mercedes, são coisas diferentes. Uma máscara com elemento filtrante, antibactericida, com CIE, europeu, com FDA americano, toda a certificação, teste. Tudo bem, rolou quase 1 ano de investigação, mas o meu nome está na internet, a minha empresa foi enlameada. Depois de 1 ano, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal, toda a operação foi concluída com êxito, sem nenhum traço de ilicitude, tudo certo. E eu fiquei 1 ano pichado no mercado e sou até hoje, porque não existe uma lei que possa tirar aqueles links. E quem é o Eduardo para processar a Rede Globo, para processar o UOL? Eu já não acredito mais na justiça brasileira diante de tudo que a gente tem visto, né? Então, hoje eu tenho que conviver com isso. Alguns amigos me olharam torto, o mercado vai pesquisar minha empresa. Não, essa empresa não é legal. Eu carrego essa cruz por causa de uma coisa que está na rede que não deveria de estar. Então, a gente tem que levar em consideração. Às vezes um cara posta um vídeo, posta um comentário que não é verdadeiro, que não condiz com aquilo que nem eu estava falando, né? Tem um monte de vídeo da China que às vezes é no Vietnã, às vezes é na Coreia, e os caras pagam o pato como se fosse lá, né? É claro, a questão é determinar quem determina o que é verdade. Eu acho que deveria ter uma regra e uma punição para quem faz errado, e não bloquear todo mundo. Cara, tem que se criar, então, um sistema judiciário que se investigue as coisas e se puna dentro da lei. Cara, tu acusou o cara sem ter razão, vai punir agora. Mas acho que esse negócio de proibir todo mundo, de perseguir, não é bom, não é correto e não é liberdade. Porque é aquela história, né? Quem fiscaliza o fiscal, né? É isso.
E também tem os interesses, né? Depois eu acabei entendendo, né? Como eu estou vendendo num preço bom, barato, entregando, eu estou atrapalhando um sistema que superfatura, né? Esse cara está atrapalhando, nós temos que tirar ele. Processar ele, impedir ele de estar apto a vender é um bom caminho, né? Assim como calar as pessoas é uma boa maneira de parar de falar mal de você. É uma boa maneira. Mas o mais importante aqui do nosso podcast, né? Que acho que é bom ressaltar e deixar, né? Nesses 15 anos de convivência, o povo chinês comigo foi muito amável, né? Muito receptivo, muito agradável, né? São pessoas boas, né? Às vezes a gente olha... Eu tinha um preconceito com um iraniano, né? Porque a gente vê muita coisa falando do Irã. E eu tive 2, 3 iranianos lá que eram completamente contrário ao pensamento do país, né, cara? Mas eles viviam sobre essas regras e tinham que obedecer, mas tinha um pensamento muito diferente, os caras muito bacanas, né? Então, às vezes, a gente não julga um povo por uma questão ideológica do seu governo, né? Sim. Tem pessoas boas lá, cara. Tem chinês que é brother, que vai vir aqui com nós, vai tomar não, na esquina claro, e tal, claro, né? Claro, a gente e não às pode vezes julgar pelo governo, as pessoas têm que conhecer essa galera. Pô, tenho amigos muito bacanas lá que... Dentro do limite deles, eles meio que também não gostam de algumas coisas, né? Mas eu sempre digo, cara, nosso país já tem tanto problema, a gente já enfrenta tanta luta aqui para tornar esse país melhor. O que eu vou me preocupar com a vida dos caras lá do outro lado do mundo? Cara, deixa essa batalha para eles, cara. Tem cara que dorme 24 horas acusando a China, agredindo a China. Cara, deixa eles resolver isso aí. Não é o meu papel, sabe? Deixa eles. Chineses que se resolvam. Eles que façam lá uma revolução, tirem o governo. É problema deles, não é meu, sabe? Então, exato. Se o cara tá morando lá e tá convivendo bem, cara, o problema dele. Cara, e aí entra uma história engraçada. Todo chinês, o governo incentiva a sair da China, sabia disso? A família, assim, de classe média, assim, baixa até, um cara que ganha 3 mil reais no Brasil, ele junta até 50 mil dólares num período de quase 10 anos, quando o filho está se formando do 2º grau, para mandar ele para o exterior, para ele ter uma experiência no exterior. Eles vêm para o Brasil com uma escolinha de futebol, ele não quer ser jogador de futebol. Ele quer passar 3 meses aqui para ver o que é a comida no Brasil, o que o brasileiro pensa, o clima. Cara, ele quer entender desse país e voltar para a China e contar a experiência dele. Ele vai para a Alemanha, ele vai para os Estados Unidos, faz um 2º grau, ele faz um curso de línguas. Se não me engano, o maior número de estudantes estrangeiros de universidade dos Estados Unidos é chinês. Eles saem pelo mundo, eles querem ter essa cultura, eles querem entender, porque eles vão ter um negócio, vai ser útil para eles. Cara, eu vou montar um negócio que eu vou vender para o Brasil. Eu tive lá, eu acho que dá business lá. Eles incentivam a sair. E a maioria dos estudantes chineses que eu conheci na China que foram morar nos Estados Unidos, até alguns, agora eu vou para lá, vou morar para sempre lá. Não é que eles voltam desapontados, eles voltam entendendo que, cara, é muito bacana lá e tal, mas eu curto mais morar na China, que é um país que me atende mais nas coisas que eu gosto, e eles acabam voltando. Não tem esse êxito assim, a China é comunista, é ruim de morar que eu vou embora. Não, cara, os caras vão e voltam, meu. O povo lá, ele tem uma ânsia no geral, claro que não dá para... É impossível você generalizar 1,4 bilhão de pessoas, até porque tem uns tem nível com socioeconômico, intelectual de nível muito mais baixo e outros maiores, enfim, como em qualquer lugar. Mas quando você convive ali em Xangai, no centro, andando no dia a dia, vivendo no dia a dia, um mero cidadão convencional como todos nós aqui, você sente o povo ou há algum movimento em ir contra essa falta de liberdade de expressão, buscando maiores liberdades, seja internet ou não, ou mudando para um governo mais aberto? Existe isso ou é já uma situação, olha, a China é assim e seguimos o barco? Zero de revolta. Cara, o cara tem um sistema de saúde que é interessante. Público. De uma certa forma funciona, tá? Eles têm muito daqueles postos de saúde nos bairros que faz a triagem. Você só vai no hospital quando precisa. Você vai ali no posto de bairro, é subsidiado a saúde, ela é paga. Aqui, o cara tá toda hora enchendo o saco no hospital, às vezes não tem nada, tá tomando tempo, tá tomando lugar de quem realmente precisa. Porque ele, vou lá, é fácil. Já na China não funciona porque tem que pagar alguma coisinha, né? Não é gratuito. Mas, tipo assim, uma consulta é R$5, cara. Você vai fazer um raio-x, é R$15, é tudo subsidiado pelo governo esses tratamentos. Né? O governo que remunera o restante do médico. É fácil o negócio. Eu tive um problema lá, eu caí de moto, machuquei meu pé, eu falei, cara, eu tinha um cartão de saúde, um seguro, podia ir no hospital internacional, vou no hospital chinesão. Cara, eu cheguei lá, achei fantástico. Tu chega, tu vai numa triagem, meu pé machucou, tu vai ali no guichê e compra um raio-x. Não, compra uma consulta com traumatologista. No 3º andar é traumatologia. Cheguei lá, tinha uns 20 médicos, tudo esperando lá.
Aí peguei o papelzinho, o recibo, ó, já paguei R$5. Aí o cara olhou meu pé, cara, precisa de um raio-x. Aí desce lá e compra o raio-x. Comprei, fui lá, tirei o raio-x. Aí já aquele sistema já que vai direto para o computador dele. Quando eu voltei com ele já estava analisando, cara, tu não quebrou o pé, se você precisar um inchaço, tu vai tomar um antibiótico. Já que ele me recomendou ele para comprar ali, 30 minutos no hospital, eu gastei R$40 numa queda, num acidente, suposta fratura, né? Que não se confirmou. Gastei R$40 em 30 minutos, foi super rápido ali, foi bom. E eles te dão um cartãozinho de saúde, tipo, tu coloca R$1.000 nesse cartão, e aí tu vai no hospital ali, tem um totem, né, que tu passa e tu, quero um oftalmologista, quero sei lá, um ginecologista, vê as coisas que você precisa, compra e marca ali a data e já vai fazer a tua consulta. E como que você contribui para esse sistema? Tem um sistema de recolhimento, né? A empresa paga um percentual desse negócio. Paga para o funcionário, né? Sabe? Também, cara, as leis trabalhistas na China, elas existem. Embora a gente fala que não tem nada, tem, só que elas não são tão ferozes como as brasileiras. E o modelo de trabalho chinês é uma cópia praticamente do americano, né? Você paga por hora de trabalho, né? Ah, é por hora? Por hora. Então, funciona assim, se um cara trabalhou 1 ano comigo, eu tenho que pagar um salário a mais por esse ano. Se ele trabalhou 10 anos comigo e eu botar ele para a rua, eu tenho que pagar 10 salários para ele. Isso é o que diz a regra. E é o seguinte, chegou 5 horas da tarde, que é o horário que terminou, cara, tô numa negociação, fechando a venda, ele 5 horas, ele fecha o computador dele, vai embora, acabou o horário dele, ou a menos que ele faça um acordo. Não, eu vou te pagar 1 hora mais de serviço, eu topo, você paga. É simples. Ou seja, a regra trabalhista aqui é mais nefasta do que lá. Mas aqui não existe, aqui é uma regra para não ter como trabalhar, né, cara? Aqui é para criar incentiva a informalidade. É mais lá do que aqui. Então a carga tributária é pro empregador, que é o seu caso lá. E vamos já que a gente tocou nesse assunto, vamos dar uma desmistificada no mercado de trabalho. O que o brasileiro fala? Importante isso. Tudo que vem da China é barato porque o trabalho é escravo e a mão de obra é barata. Acho que isso ficou para trás, né? Duas grandes mentiras. Tá? Duas grandes mentiras. Primeiro que o chinês ganha mais que o brasileiro. Você pode procurar artigos aí na Folha de São Paulo, que fez uma matéria recentemente, dizendo que no chão de fábrica o chinês está ganhando mais, né? Basta a gente ver a renda per capita, né? Na década de 80, a renda per capita de um chinês, cara, o cara não ganhava $100, né? Eu vejo aqui, vamos lá, na década de 80. Hoje está uns $15 mil, e no Brasil 7,5. Não, acho que a China está ganhando entre 13 e 14 mil dólares, né? E o brasileiro já ganhava 12 ou 13 na década de 80. Hoje a gente recuou para $8 mil, a gente andou para trás e o chinês disparou para frente. Então, primeira mentira, né? O chinês ganha muito mais que o brasileiro. 7,5, que é o que eu falei. Que ano que você estava falando? Eu falei da década dos anos 80. Começo dos anos 90 no Brasil final dos anos 80 era $1.800. Tá? O PIB per capita, no Brasil. No Brasil. E o chinês não ganhava $100, eu acho, nessa época. Hoje na China está 12,5. E nos anos 80, $200. Olha isso. Ou seja, aqui era, quanto eu falei, 2.000. 1.900 era. Ou seja, então, 10 vezes mais olha só o pulo que eles deram na nossa frente e a gente andou muito para trás. Então, o chinês ganha muito mais. É muito mais caro produzir na China, tá? Aí a questão, o que as pessoas não querem enxergar, né? É que, na verdade, boa parte do que a gente gasta no Brasil é tributos, né? São impostos, né? Sim. Lá é uma carga... Cara, lá ele produz por 10%, 15%. Aqui, só o ICMS no meu estado, no Rio Grande do Sul, é 18%, né? Aí tem o imposto de produção, o IPI, 15%. PIS, CONFINS e afins. Cara, chega a quase 40%, 60%. Depois tem IR. Tem um monte de coisa, né? E tem FGTS, INSS, Por que então que as empresas do mundo inteiro hoje estão movendo para a China para fazer a sua produção? Hoje a China é conhecida como a fábrica do mundo. É por causa da questão de abundância de mão de obra. Você pega esse telefone aqui, meu telefone é um iPhone. Que é um dos problemas, desculpa te interromper, que é um dos problemas do mundo hoje, hein? Mão de obra é um dos grandes problemas do mundo Exatamente. Hoje. Então, o que acontece? Tem uma empresa chamada Foxconn que produz o iPhone lá, tá? Eles têm 30 mil funcionários. Esse eu li um artigo do presidente da Foxconn falando. Então, é o maior do mundo, não é? O maior do mundo. Então, são 30 mil funcionários. Aí ele falou, cara, esses caras são tudo especializados. É tudo engenheiro de software, é soldador, é tudo cara especializado. Não tem nenhum marigó aqui nessa fábrica. Para mim ter 30 mil funcionários operando, eu tenho que ter 90 mil na região. Porque eles estão sempre movendo. Esses 30 mil, um cara pede demissão, um cara é contratado por outra empresa, o cara está largando, tudo diferente. Então eu tenho que ter 90 mil em estoque para poder funcionar esse negócio. O único lugar no mundo que pôde proporcionar isso era a China. A China tem abundância de engenheiro, de técnicos. Então, uma coisa que eu aprendi lá,
pela cultura chinesa, no final do ano, em fevereiro, eles têm o Ano Novo Chinês. É o maior deslocamento do planeta. Os caras vão de norte a sul, leste a oeste, eles viajam para casa. Eles vão passar em torno de 20, 30 dias em casa. Aí esses caras, eles casam, eles veem o filho. Tudo acontece nesse período aí, né, cara? A economia dá uma bombada. Dá uma bombada. Aí quando eles vão voltar para a empresa, eles são malandros. Eu falei, cara, eu não vou voltar para o trabalho. Aí o outro também não vou, eu não vou. Cara, metade da fábrica não volta. 40% dos operários não voltam para os seus postos de trabalho. Puta que pariu. Por quê? Porque eles sabem que aquela fábrica do outro lado da rua não vai voltar 40%. Então, semana que vem... Vai ter vaga. Eu vou chegar lá e vou dizer que eu quero trabalhar, mas eu ganho 1.500 aqui, que eu aceito por 1.800, eu aceito trabalhar para ele. O cara não tem. A produção está parada, ele... Tem que contratar. Virou uma maneira de aumentar o salário. E começou a aumentar o salário nessa brincadeira. Aí, aqui no Brasil, funcionário na China é escravo. Cara, escravo é o empresário. O cara passou 6 meses, 1 ano, qualificando aquele cara para trabalhar num torno, dando curso para ele. No final do ano, ele não voltou para a fábrica e foi para o outro. Se fudeu, pagou a mão de obra. E o funcionário chinês é escravo. Olha só o ponto que nós chegamos para falar das coisas, né? Aí o empresário chinês aprendeu com o americano ensinou para ele, cara, é o seguinte, tem um troço aí chamado bônus. Tu diz para ele o seguinte, se ele ficar 2 anos na empresa, ele vai ganhar um bônus de 1,5 salário. Aí o chinês, cara, já estou 1 ano aqui, só meio ano eu vou ganhar um bônus. Eu vou ficar aqui, eu não vou trocar essa parada. E começou a estabilizar o mercado com o tal do bônus. Então vai funcionando assim as coisas no mercado produtivo da China. E a gente tem um outro O pensamento. mercado se regula. Né? O mercado se regula. E é um mercado que liberal. Cara, não tem o governo ali intervindo. É uma lei aqui, agora tu não vai poder sair. Não existe, cara. Cara, é problema teu. Vai trabalhar, isso é um quer bom ou não ponto. quer. Dá para classificar assim que é um país comunista com uma economia capitalista? Capitalista, completamente aberta. Cara, eles têm competição entre o governo. Eu vou te dar um exemplo básico. Os regionais e No Brasil, para qualquer órgão público enviar um documento, enviar uma encomenda, tem uma lei que só pode enviar pelos Correios do Brasil. Órgão público? A China tem o China Post, que é o Correios deles. O China Post, quando quer dizer, uma empresa, uma estatal do governo, um banco, sei lá, empresa de petróleo, vai enviar não sei quantas mil cartas, ela faz uma cotação no estado. O China Post é R$1 por carta. O DHL é 35. O outro, não, tá fora do China Post, vou fazer com o DHL. Porque o quê? O órgão público na China tem que dar lucro. A empresa que não dá lucro, ela entra no sinal vermelho para ser fechada e demitido todo mundo. Sim. Agora me fala uma coisa, então volta um pouquinho que eu fiquei curioso nisso. Você é um empresário, você era empresário lá, ou quem é? Desde o dono da padaria até o maior. É mais parecido com os Estados Unidos, onde o empregador ele pode negociar com o empregado e eles têm ali acordo voluntário entre as partes? Olha, você vai trabalhar aqui de segunda a quinta, ou, cara, férias negocia, ou é igual aqui no Brasil, esse inferno trabalhista que tem? Não tem essa regra. Tudo é negociável, o teu trabalho, só tem que cumprir, né? Que é um recolhimento, talvez, de uma previdência que nem a nossa, o seguro-saúde, né? Que aquilo ali está declarado, o governo que determinou, e aqui são aqueles valores, é uma porcentagem do salário, mas o teu salário, o tempo de trabalho. O que é bacana nessa liberdade econômica de contratação, por exemplo, no meu restaurante, eu tenho um horário que eu tenho que cumprir, determinado pelo contador, que o diz a lei. No Brasil. Brasil. No Brasil, o cara tem que trabalhar aquele X tempo. Que a cozinheira entra às 7 da manhã, vai até às 5 da tarde. Mas aí eu tenho um happy hour e os caras vão se estender até às 8 da noite. Ou eu pago hora extra para ela e ela aceita, eu não posso contratar uma pessoa que está de bobeira, que, cara, eu topo trabalhar das 5 às 8. Pois é, e eu vou te pagar voluntário, X. exato. Cara, eu tô num processo trabalhista, quebra o meu negócio, acaba comigo. Cara, na China, tu pode trabalhar por 1 hora, meia hora, 5 horas, Pode, por um então. fim de semana. Cara, você trabalha do jeito que você quiser. A gente vê muita coisa assim, as fábricas na China, eles fazem o seguinte, eles colocam algumas dormitórios e te dá a opção. Tu quer morar na cidade, alugar um apartamento, tu vai. Mas eu te forneço a moradia aqui de graça. E o chinês, como é poupador, gosta do dinheiro, não, vou morar nesse negócio. Aí às vezes os caras fazem umas filmagens, os caras moram em regime escravo dentro da fábrica. Não, cara, o cara tá ali porque ele quer. Ele tá ali porque ele escolheu. Vou te dar um dado interessante. A cidade de Xangai tem 25 milhões de habitantes. Agora mudou em relação aos estrangeiros. Tinha 2 milhões de estrangeiros quando eu estava lá. É uma cidade de Porto Alegre. Porto Alegre tem quase 2 milhões dentro de Xangai só de estrangeiros, tá? E 1 milhão de pessoas
que moram na rua, mas não são mendigos. Cara, tem chinês que vem de uma outra cidade, ele trabalha lá, mas ele não quer alugar uma casa, ele quer juntar o dinheiro. Aí ele trabalha o dia inteiro ali. Cara, a cidade inteira é cheia de sanitário público. Cara, tem um banheiro limpinho, tu toma um banho ali. Aí o cara vai num McDonald's 24 horas, come um Big Maczinho e, cara, eles têm eles devem tomar esse negócio que tu falou aí em dose tripla. Porque ele harmonia natural. Ele encosta na cadeira e apaga, cara. Ele dorme numa facilidade, assim. Cara, ele dorme 6 da manhã, ele vai o reloginho dele, acordou, cara, vai lá no banheiro público, toma o banhozinho dele e vai trabalhar. Depois ele volta. Eu tenho essa imagem, tem assim. 1 milhão de pessoas. Caras são muito raiz, assim. Eu vi um artigo ontem até que falava que o chinês é o cara mais trabalhador do mundo, 2.700 horas por ano. E, inclusive, o brasileiro, da década de 70 para cá, ele diminuiu em 20% as horas trabalhadas no ano, na média. E o chinês hoje ainda trabalha 26% mais do que o brasileiro médio. E 27% mais do que o americano, por exemplo. Então, o brasileiro e o americano, eles trabalham mais ou menos a mesma quantidade de hora por ano, com a diferença de que o americano é 4 vezes mais produtivo do que o brasileiro. Então, assim, não é quantidade de trabalho, não significa produtividade. E a China é muito produtiva, né? E a questão da disciplina trabalhista é muito interessante, né? O chinês é contratado para fazer um trabalho e ele faz o trabalho. Ele entra às 7 horas da manhã, ele tem que parar talvez ali às 10 horas para tomar uma água, meia horinha. E ele para às 11h30 para almoçar, 1h30 de intervalo, e depois ele vai até às 5 da tarde trabalhando. E ele trabalha. E aí os empresários brasileiros que têm fábrica, que às vezes eu levava para visitar lá fornecedores, eles olhavam aqui, eles ficavam enlouquecidos, porque eles diziam assim, o cara entra na minha fábrica é 8 horas da manhã. Ele bate o cartão, daí ele vai passar meia hora conversando como é que foi o jogo do time dele e tal. Aí trabalha um pouquinho, daqui meia hora ele sai para tomar um cafezinho, 10 horas ele sai para dar uma fumadinha, volta 10h40, aí 11h30 ele já está com fome, já diminui o trabalho, meio-dia ele já volta meia hora depois do almoço, aí conversa. Cara, realmente ele trabalhou 4, 5 horas no dia, sim, porque ele perdeu muito tempo de uma maneira evasiva, né? E ele vê o chinês ali determinado, que o chinês ele tem um entendimento. Cara, é o meu trabalho, eu estou sendo pago para isso e essa empresa tem que dar certo, tem que ir bem. Porque senão eu vou perder meu trabalho, vou perder meu sustento e não vai ser bom para ninguém. E as coisas funcionam. Sim. E quando eu morei na Austrália, eu era jovem, cara, lá é pagamento por hora também. Cara, eu cheguei a trabalhar lá 17 horas por dia. Porque eu queria juntar dinheiro, viajar, queria fazer um monte de coisa. Era novo, era jovem. No Brasil, se fosse eu daquela mesma época, óbvio, não vou entrar no mérito aqui da questão econômica dos países, mas eu não conseguiria fazer isso. A não ser que fosse um empreendimento meu. Eu não conseguiria Ou trabalhar na informalidade. Assim, ou na informalidade. Porque o Estado está dizendo que eu não posso fazer. Sendo que você quer. Voluntário. Né? É muito maluco isso, cara. Isso é um baita de um desincentivo, na minha opinião, que o Brasil tem ao empreendimento, porque eu acho que a cabeça a cultura do Brasil, ela... Cara, esse pessoal com essa narrativa mata a cultura do empreendedorismo jogando um contra o outro. Quando, no fundo, é o que você falou. O empregador, ele sabe que ele precisa do empregado, o empregado sabe que precisa do empregador e estamos todos no mesmo barco, meu. Uhum. Mas sabe, aqui não, Bruno, uma vez eu perguntei para uma chinesinha, uma amiga minha, assim, vem cá, vocês querem namorar funcionário público, casar com um cara que trabalha para o governo, né? Porque eu pensei assim, o governo manda em tudo, deve ser um status, patente, né? Ser um funcionário do governo, tá do lado dos caras. Ih, a chinesa aqui não quer saber de funcionário público, não. Funcionário público é o primeiro trabalho, o cara ganha bem pouquinho, a gente quer namorar com o cara empreendedor, empresário. Interessante, eu falei, né, cara, lá no Brasil é o contrário, né? Cara, esse episódio foi muito além do óbvio mesmo, cara. Porque... Legal. Deixa eu te fazer mais uma pergunta só, e aí eu não sei se ele tem mais uma. Eu li uma matéria interessante, você falou que me seguia há um tempo. Sim. E eu venho falando sobre isso, mas claro, com as leituras que eu faço daqui, que é completamente diferente da vivência, né? Mas isso também, em contrapartida, são números, então não sei o quanto isso é mais complicado. Pelo que eu ando lendo de diferentes fontes, a juventude chinesa está numa situação complicada. O desemprego está na casa dos 25% entre os jovens chineses, o que é alto. Grande parte deles, dessa matéria que eu li, era da BBC, essa última matéria, que tem muito chinês voltando para a casa dos pais. Estão enfrentando níveis altos ali de depressão, de ansiedade, esse tipo de coisa.
pelo fato de não conseguir pagar, porque os preços também subiram muito, né? Preços de moradia, apesar de agora o setor imobiliário, que representa 25% do PIB chinês, mais ou menos, né? Tá numa situação complicada, né? A Evergrande ontem, inclusive, cancelou uma operação de emitir mais ações para captar dinheiro, né? A gente teve o problema da... Que é uma construtora chinesa, Que é uma né? construtora chinesa, uma das maiores, né? Eu até tinha colocado no tópico quando a gente falar nisso, falar né? disso, né? Porque eu passei por uma experiência sobre as construções, né? Os apartamentos na China. Quando eu cheguei na China, um amigo brasileiro que morava já há 8 anos lá, ele falou para mim assim, cara, eu vou comprar um apartamento aqui no condomínio, porque eu estava fazendo as contas que a gente paga de aluguel, eu posso financiar, dá 50%, 40% do valor do apartamento, financiamos o restante. E é um baita negócio, ele falou para mim, e vai valorizar. Entre 3 e 5. E aí eu pensei, cara, eu tinha condições de fazer aquele negócio de comprar um apartamento, mas eu não tinha certeza se eu ia ficar muito tempo na China. Eu tinha um plano de 2, 3 anos, eu não imaginava que ia ficar tanto tempo. E aí eu passei a pesquisar assuntos sobre o mercado imobiliário na China. Isso há 15 anos atrás, né? Ele não mudou uma vírgula até agora. Os maiores especialistas de mercado imobiliário estrangeiros, do mercado financeiro, a China é uma bolha, a China vai quebrar, a China vai explodir isso aí a qualquer momento, todo mundo vai perder o dinheiro, que ela está endividada no setor privado. Pá, me apavorei. Pá, não vou meter um dinheiro no apartamento, eu vou perder o dinheiro aí, não vou fazer. O que aconteceu? Segui o mercado, segui as orientações do mercado e não comprei o apartamento. O meu amigo comprou o apartamento. Ele pagou, na época, em torno de $150 mil nesse apartamento, há 15 anos atrás. No mesmo condomínio que eu ia comprar com ele. Naquele condomínio saiu uma estação de metrô na porta do condomínio. Isso aí valoriza horrores do condomínio. Saiu 4, 5 shoppings. O aeroporto de Hongqiao foi modernizado, que é tipo o Congonhas, virou um case. Criou-se um bairro tecnológico ali do lado. Cara, aquele lugar ali, ele saiu do nada para ser um bairro muito cobiçado dentro de Xangai. Resultado, o apartamento dele hoje vale $2 milhões. Eu segui os kids do mercado que escreviam, nunca explodiu a bolha imobiliária, nunca quebrou. Eu deixei de ter $2 milhões hoje, investindo $150 mil, porque eu segui os ditames do mercado, né? Claro, narrar um jogo de segunda-feira é mais fácil, né? Assim, a questão é que entender um pouco do ciclo. A gente nunca vai acertar, né? Óbvio. Mas assim, mas era a quantidade há 15 anos atrás falando a mesma coisa, né? Sim. Aí tem que fugir ali do óbvio, mas de qualquer maneira há 15 anos atrás o ciclo era completamente diferente de hoje. Hoje você vê uma série de empresas, inclusive a Evergrande, que está inadimplente, dando default nas suas dívidas. Sim, mas ela está dando default em bancos chineses. Vai quebrar a bolsa do mundo inteiro. Sim. Cara, isso é especulação. Um monte de gente se assustou, baixou o bolso, o mundo Cara, 80% da dívida deles é financiada por bancos chineses. Tem que entender um pouquinho Que é dinheiro público. Dinheiro público. Olha só, a coisa mais importante para o chinês é a moradia. Isso aí é cultural. A China é um dos países mais populadores. Tem não sei quantos trilhões de reservas de yuan. Então, tu não pode dizer assim, por causa de uma empresa que deve 3,1 trilhões de dólares. Vai quebrar um país, vai quebrar uma economia mundial. Não vai. Esse é um alarde para haver um desequilíbrio nas bolsas e alguém comprar, vender e lucrar com uma especulação. Mas se você pega, por exemplo, um setor que representa 20 e poucos por cento do PIB, se ele tem uma queda, não precisa nem ser um crash como foi em 2008, se ele tem uma queda significativa, a China é o maior parceiro comercial de mais de 150 países no mundo. Então, só dela sentir um soluço, não fala uma quebradeira, um soluço, todo mundo sente. O que ela importa do Brasil sente, o que ela importa dos Estados Unidos sente, o que ela importa, sei lá, de qualquer país sente. Né? Tá, então, mas vamos entender o mercado, Bruno. Hoje, por exemplo, o mercado americano e europeu. São 2 mercados que estão dentro de um guarda-chuva que tem 400 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Pouco menos, né? Europa inteira, talvez 400 milhões. Vamos dizer que tem 800 milhões de pessoas dentro desse guarda-chuva, que é regido por um sistema, que quem está à frente é os Estados Unidos, alguns países ali um pouco melhores posicionados dentro da Europa, que são dentro do G7. E aí nós vamos olhar um outro bloco que se formou agora, que tem uma visão diferente de negócio, que vamos falar dos BRICS. Vamos pegar a China, Índia, vamos pegar a Rússia, o Brasil, que são os mais populosos. Somando com os outros países dos BRICS, nós vamos chegar a 3,8 bilhões de pessoas. Né?
Então não tem 40% como... 40% do mundo aí. Exatamente, não tem assim como não dar certo um mercado econômico amparado por essa quantidade de elementos consumindo no dia a dia, fazendo negócios e comércio entre eles, né? Com poder de consumo muito Um menor. poder de consumo muito grande. Não, mas muito menor do que os 800 milhões da Europa e dos Estados Unidos. Não, olha, veja bem, aí uma tecla que eu sempre batia há muito tempo atrás, com esses embates da França, questões ideológicas de focar muito no governo Bolsonaro, falar de desmatamento, de uma série de coisas. Paulo Guedes deu uma declaração, cara, a gente não está mais preocupado com a França. Hoje a Tailândia compra 4, 5 vezes mais que a França. Se não quiser comprar aqui, é problema de vocês. Sim. Então, tu começa a olhar ali a Ásia, até países que não estão nos BRICS. Você pega a Malásia hoje é um país rico. Você pega a Indonésia vai bem, obrigado. Vietnã saiu de uma situação de pobreza, Singapura. Vai bem. Singapura é um paísinho pequeno, é financeiro, é serviço. Mas o PIB per capita da Índia é $2.200. Isso é miséria. Porque o Brasil era no final dos anos 80, entendeu? Sim, então é um mercado pujante em crescimento. Por exemplo, eu vou na Itália, cara, a rede de supermercado, a rede de fabricação, tudo já praticamente são empresas já de 100 anos de história, né? Tu pouco vê um crescimento dentro do mercado. Cara, você vai num país da Ásia, cara, o cara tá nascendo agora, tá criando uma empresa, o cara tá disparando. Você vê grandes empresas na China que não tem 10 anos de vida, né? 10, 15 anos no máximo. São empresas gigantes que saíram do nada, né? E você proporciona um mercado de consumo, né? Por isso que eles tiveram uma pungência de vendas e foram para o topo da cadeia. Aliás, né, hoje o mundo está se movimentando tão rapidamente, eu li um artigo que as próximas 100 empresas mais valiosas nos próximos 15 ou 20 anos ainda nem nasceram. Vão nascer nos próximos 5 anos, né? De tal é a velocidade que tem acontecido as coisas. Então, o que eu quero dizer com a análise desses dois mercados, o brasileiro, a indústria brasileira, cara, tem que focar em mercados da Ásia, tem que focar nesses mercados. Os caras vão comprar como nunca. O Brasil tem uma boa abertura, não tem tanto anti-dumping, tantas restrições como outros países. Hoje a Europa tem barreira para tudo que é lado para o Brasil, né? O próprio Estados Unidos, a gente vinha aqui com o sistema aqui de aproximação do governo Bolsonaro com o governo Trump, eram bons amigos, foram lá jogar o golfe, bater papo, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos taxava o nosso aço, taxava o nosso alumínio, né? Chegou a promover subsídios para carne, nos tornou inviável com negócios dentro dos Estados Unidos. Então a gente tem que ter um poder de negociação. E isso é uma das coisas mais erradas que a gente tem na política entre Brasil e China, né? A negociação. A gente vê países como a Alemanha, como o próprio Estados Unidos, eles têm câmaras de comércio muito eficientes e profissionais, que eles sentam com associações, sentam tipo com uma Fiesp da vida, sentam com associações dentro da China, promovem bons acordos trabalhistas, acordos de trabalho, né? Eles são muito eficientes no diálogo com o governo e eles usam essas estruturas para falar. E aqui no Brasil, Câmara de Comércio é a coisa que mais atrapalha os negócios entre os dois países. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente não tem uma Câmara de Comércio oficial. A gente tem mentirosos no meio dos negócios que se dizem Câmara de Comércio. Cara, tu vai Câmara de Comércio BH, Câmara de Comércio de Curitiba. O cara, ele acorda, vai na junta comercial, mas pode registrar aqui, a Câmara de Comércio além do óbvio. E aí o Fábio faz um cartão, presidente da Câmara de Comércio além do óbvio Brasil-China. E sai vendendo essa mentira no mercado. É mentira, cara, tem cara vezes. aí que dá entrevista na Globo, no Valor e fala com ele. Acredita que ele é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China. Mas ela não existe. Ela tem alguns ritos entre os países. Você tem que ter um número mínimo de empresas que estejam na China para ter uma Câmara de Comércio. Você tem que ter um escritório em Pequim. Você tem... Cara, tem uma série de coisas administrativas que você tem que cumprir. Hoje não se consegue cumprir isso porque tem poucas empresas brasileiras lá e não existe o interesse do governo brasileiro e não existe interesse de pessoas e organizações que lucram com isso. Tem organizações que criam um centro de estudo Brasil e China e tomam um dinheirinho do governo para ficar escrevendo artigo, fazendo reuniãozinha em hotel e tal, para falar de Brasil e China, mas eu não fazem trabalhei na Câmara negócio. de Comércio Brasil-China em 2003. Uma que não existe. Estágio. Foi ele que fundou essa porra aí, não? Qual delas? Tem tantos? É verdade, só em São Paulo acho que tinha 3 ou 4, alguma coisa assim. Era na Alameda Santos, era. E você pega lá um chinês que dá muita importância para as relações, ele acha que essa Câmara de Comércio é verdade, cai na mão de um picareta e acaba atrapalhando as relações, né? Então seria importante a gente, do setor privado, talvez adiante as empresas se reunirem e formalizar uma
uma Câmara de Comércio. Né? Hoje a gente tem uma Apex, tem a Camex, são órgãos do governo que são cabides de emprego, que não são pessoas especializadas, que não sabem lidar com a China. Sim. Inclusive o nosso vice-presidente, ele é a linha direta com o premier chinês. Ele tem uma comissão que é de altíssimo nível, que eles resolvem as coisas entre eles, e pouco é acionada pelo Brasil, né? E a gente deveria ter mais atenção, uma qualificação melhor para vender melhor as nossas commodities, né? Para criar acordos de negócio, né? Uma série de detalhes que iriam nos beneficiar. Até acordos de vivência, né? Visto, viagem, uma série de coisas. Sim. Aliás, né, a esquerda sofre muito porque é o seguinte, em anos e anos de governo Lula, governo Dilma, aí foi o Bolsonaro lá em 6 meses de governo e liberou o visto para os chineses, né? Pô, criou uma alegria dentro da China. Cara, a chinesa, a gente tem muita tramitação de chineses que vem para cá para montar máquina, para ir em feira, para visitar fornecedor, para fazer negócio, né? E era uma complicação tirar um visto para o Brasil. E o Bolsonaro foi lá e isentou, cheio de... Cara, eles adoram a Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. Cara, entrou no mapa do turismo da chinesada vir para o Brasil. Porque o chinês não tem, mercado consumidor. não tem visto em lugar nenhum do mundo, é difícil, eles não deixam os caras entrar. E o Brasil liberou. Cara, eles entenderam aquilo como uma alegria. Até nos jornais chineses chegaram a dizer que Bolsonaro era a namoradinha do Brasil quando ele foi fazer essa visita. Né? Depois ele se entortou, né? Foi dar uns paus desnecessários na China, né? Foi acreditar lá no Beato Salu, lá, que era o ministro do comércio exterior, lá, das relações exteriores, né? Que só escrevia artigo contra e atrapalhou um pouco, mas depois, no final do governo, o Paulo Guedes começou a azeitar os negócios, investimento na Petrobras. A China veio e comprou aí um leilão de exploração de petróleo, né? Começou a ajudar, mas no final ele começou a entender que era melhor, né? Boa. Cara, infelizmente a gente estourou o tempo aqui, mas falaria mais algumas horas aqui. Passa muito rápido, né, cara? Para você que chegou até aqui, se você tem o interesse de visitar a China, seja a turismo ou a negócio ou qualquer coisa do tipo, nós vamos deixar um link aqui. Nós temos uma agência parceira, a gente está preparando um material para a gente atender essas demandas. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Só clicar lá, preencher algumas informações, papum, coisa rápida, e a gente deve preparar alguma coisa aí Quem sabe, Fábio, além desse episódio, né, também colocar no teu link, que, como eu falei, da parte financeira, que é importante, tem muito empresário que é importado da China, que precisa alocar os seus recursos, abrir uma offshore, né? O profissional aqui, o Bruno, que é a minha atividade principal. A tua atividade principal vai fazer isso. Não é a minha expertise, eu sei como fazer, mas precisa de um profissional para fazer isso. Talvez importar da China, talvez a gente possa montar uma missão aí, além do óbvio, para a China, visitar uma feira, tecnologia, né? Porque o grande ponto disso aqui é a gente mudar através da educação. Nós aprendendo aqui com todo mundo, com você e com todos os outros que vêm, né? As pessoas que nos ouvem, e realmente criar essas missões para ir conhecer em loco, porque também dos países que a gente visita, a gente fala aqui com uma certa, com uma total diferença do que aqueles que a gente só lê, né? Então, para mim, foi uma aula, toda a ideia é criar e levar, falar, vamos lá conhecer então, vamos lá. Eu tenho certeza, Bruno, se a gente for junto à China, ou talvez alguém que esteja nos assistindo queira ir também, né? A gente vai ter uma visão diferente, porque você ir para a China com alguém que morou tantos anos, te mostrar coisas interessantes. Eu tive uma amiga jornalista que foi lá me fazer uma matéria sobre a China e me procurou. Cara, me leva numa fábrica que tem trabalho escravo. Pô, todo mundo quer isso. Eu falei, deixa eu te fazer um negócio. Eu vou te levar num condomínio em Xangai que mora 30 mil pessoas nesse condomínio. Imagina tu fazer uma matéria, quem é o síndico dele? Esse condomínio, quantas entradas, quantas saídas, você vê, quanto que produz de lixo, o que as pessoas pensam, o cara que mora aqui conhece o cara que mora do outro lado do condomínio, o que eles fazem aí dentro. Cara, ela passou uma semana fazendo essa matéria, ela vendeu para vários veículos no mundo inteiro, ela nunca ganhou tanto dinheiro na vida dela, uma matéria bem bacana, e ela queria fazer o que todo mundo queria fazer, uma matéria, cara, uma coisa que... quebrar os paradigmas. Então, fala. Então, foi... graças à minha experiência de China, eu tenho uma ideia legal, né? Daqui a pouco a gente vai fazer essa missão, vamos mostrar coisas interessantes, coisas que nos interessam, que nos tragam alegria, rentabilidade, harmonia, amizade. E é uma maneira de a gente, através da educação, ter um mundo melhor. Sim. E eu não conheço... Várias pessoas que eu conheço que foram para a China, eu não conheço uma que não voltou falando que, tipo, explodiu a cabeça, assim. É verdade. Quando o cara lá dentro fala, que loucura, tipo, é algo muito além do que eles imaginavam. Acho que a China é bem além do óbvio, né? Já estaremos lá, hein? Obrigado, Edu. Como que te acha nas redes aí?
Você pode Você achar... é um cara público nas redes? Sou um cara público, né? Meu nome é Eduardo Ponticelli, você pode achar o meu perfil do Instagram, mas você pode achar também a minha empresa, né? Que é a ILEC, né? www.ilec.com.br. Você pode Como colocar o ILEC? link. ILEC é I-L-L-E-C. Tá. Na verdade, ILEC é uma parte do meu sobrenome, Ponticelli ao contrário, né? E aí eu descobri que em chinês, o ILEC, a sonia ILEC, né? O efeito sonoro significa topo brilhante, como uma montanha brilhante, né? Ah, que legal. E em chinês ele é interessante. todo pragmático, ele gosta dessas coisas assim. Então, ILEC, né? Um topo brilhante. Então é bacana. Legal. Cara, obrigado pela sua presença aí, obrigado pelo papo, obrigado pelo seu tempo de pegar um avião, ter vindo lá de Porto Alegre aqui para São Paulo. Eu que agradeço. Eu queria muito conhecer pessoalmente o Bruno, queria te conhecer também. E eu tenho certeza que pessoalmente a gente vai firmar uma parceria aí futura para aventuras de viagem, de diversão, Pô, de vamos pensar negócio. em algo. Esse é o objetivo. E adoraria criar isso, a gente criar essa missão China aí e a gente ir junto pra lá. De verdade, cara. Obrigado mesmo por ter vindo. Um prazer todo meu te conhecer. Obrigado pela aula, cara. Foi uma verdadeira abertura de cabeça com relação à China. Obrigado mesmo. Show de bola. Bom, reforçando então, a gente não tem nada desenhado ainda, mas se você tem algum interesse em China, preencha aqui, deixa seus contatos no link que a gente vai pôr aqui na descrição e a gente vai trazer novidades em algum momento. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo Além do Óbvio. Até lá.